Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 201 Encontrando o chefe da região. Enquanto Raidon caminhava pelo meio da floresta, ele riu consigo mesmo e disse: os pequenos bastardos nem me deixaram uma multidão para matar. Embora ele estivesse andando há quase uma hora, ele ainda não havia encontrado nenhuma turba viva na área. Não deveria ser nenhuma surpresa que a razão para isso foi que as abelhas que ele convocou com sua habilidade enxame explosivo eliminaram todos os monstros na área antes, mesmo que ele pudesse vê-los. Não consigo nem encontrar todos os corpos. Ele avançou um pouco mais e refletiu ao se aproximar do corpo de um javali morto que tinha um grande buraco no estômago de onde ainda saía fumaça. Parece que uma das abelhas de Raidon foi responsável pela morte deste javali não muito tempo atrás. Devido ao fato de que a habilidade de tipo investigativo de Raidon só lhe permite localizar coisas vivas, e como ele não conseguiu ver as barras de saúde dos inimigos quando eles morreram, ele foi obrigado a procurar os corpos de javalis mortos para coletar seu saque. Depois de pegar o corpo do mob e colocá-lo em seu armazenamento dimensional, Raidon verificou se sua habilidade enxame explosivo estava pronta para ser usada novamente. Enxame explosivo. Enquanto observava as abelhas correrem para a floresta, ele pensou: parece que mudei para a construção do suporte de itens logísticos. Raidon pensou que tudo o que lhe restava fazer neste momento era reunir o saque que suas abelhas haviam deixado para trás. Mas quando as mensagens subsequentes do sistema começaram a aparecer, ele percebeu que essa forma de pensar não era totalmente incorreta. Homem da Neve LV.9, Rank F foi morto. Sua equipe ganhou 9 pontos. Você ganhou 180 pontos de experiência. Homem da Neve LV.7, Rank F foi morto. Sua equipe ganhou 7 pontos. Você ganhou 140 pontos de experiência. Você ganhou 100 pontos de experiência. Porra, em que direção eles estão? Assim que percebeu que suas abelhas haviam localizado o time adversário, ele torceu para que todo o time inimigo ainda não tivesse sido eliminado. Ele então imediatamente ativou a habilidade Sentido da Morte e começou a investigar a área circundante. Suas abelhas eram capazes de viajar grandes distâncias em um curto espaço de tempo, e Raidon não conseguiu localizar o time adversário porque não usava a habilidade Sentido da Morte há algum tempo devido ao fato de ela ter um tempo de espera e porque ele queria economizar o máximo de mana possível. Por causa disso, suas abelhas conseguiram localizar o time inimigo antes dele. Obrigado, senhor. Homem da Neve LV.8, Rank F foi morto. Sua equipe ganhou 7 pontos. Você ganhou 160 pontos de experiência. Você ganhou 120 pontos de experiência. Raidon ficou aliviado por agora ser capaz de encontrar os itens caídos com mais facilidade porque foi capaz de localizar os 2 últimos inimigos antes que eles morressem. Parece que terei que fazer alguns ajustes em minha habilidade investigativa também. Ao se dirigir ao local onde o time inimigo havia sido morto, ele refletiu sobre a situação. Embora o alcance de visão de sua habilidade Sentido da Morte fosse bastante grande, ainda era terrivelmente inadequado para uma região tão grande. Além disso, ele não conseguiu usar a habilidade consecutivamente e teve que esperar pelo período de espera, que durava alguns minutos de cada vez. Raidon chegou ao local pouco depois da morte do time adversário e, felizmente, conseguiu localizar os itens sem muita dificuldade. Um grau verde, alguns itens brancos e lixo, mas ainda assim uma combinação muito lucrativa com o que eu saqueio do meu próprio time. Ele alegremente soltou uma risada. Raidon ainda tinha mais 2 horas até o final da partida, e tudo o que ele precisava fazer era encontrar e eliminar o região boss. 1350. Haha, você estava escondido aqui, hein? No decorrer da busca de Raidon pelo região boss usando sua habilidade Deficiency, ele finalmente encontrou uma barra de HP que era significativamente maior do que seria esperado de um típico mob F rank. Além disso, ele teve a sorte de que as abelhas que ele convocou há algum tempo para matar criaturas comuns não tivessem descoberto o chefe da região, então ele não as teria desperdiçado. Para derrotar este chefe da região, provavelmente será necessário desistir de 3, e possivelmente até 4, das minhas abelhas. Ele pensou um pouco antes de começar sua jornada em direção à caverna com a grande entrada, que era o local do esconderijo do chefe. Quando Raidon se aproximou da entrada da caverna, ele imediatamente começou a usar o combo que havia criado recentemente. Corrente enferrujada. Depois de ativar sua corrente e enrolá-la no braço direito, ele começou a usar a técnica Berserker. Enquanto Raidon executava sua técnica, a corrente que ele usava no braço começou a brilhar com o calor intenso das chamas negras, o que fez o ar ao seu redor chiar de energia. Ele fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes enquanto as chamas escuras serpenteavam ao seu redor como uma coisa viva. À medida que a frequência de seus batimentos cardíacos aumentava, o som começou a reverberar dentro da caverna como a batida de um tambor de guerra. Simultaneamente, uma súbita onda de calor fez com que as chamas se transformassem em fumaça, envolvendo-o em uma espessa névoa de escuridão. A fumaça que o rodeava girava e se contorcia, assumindo a aparência de um vórtice contorcido de fogo negro que parecia pulsar com vida própria. As chamas lambiam sua pele, abanando seu cabelo e fazendo-o dançar erraticamente no vento furioso causado pelas chamas. Enquanto Raidon se deleitava com o poder de sua própria criação, seus olhos se arregalaram de repente, revelando pupilas cinzentas que brilhavam com uma intensidade feroz. Capítulo 202 Poder do Combo.
Raidon ficou ali, uma sensação repentina e avassaladora de poder tomando conta dele como uma onda, enquanto seu corpo era consumido pelo calor escaldante das chamas. Ele notou que suas chamas pareciam ser mais fortes e potentes do que eram no passado e disse: droga, seu poder aumentou novamente com meu aumento no status de espírito? Além disso, ele foi capaz de ter uma consciência muito clara do fato de que o sangue que seu coração bombeava através de seu corpo corria por suas veias, proporcionando-lhe assim um impulso adicional de força. O impacto que o Ashen Heart teve no HP de Raidon fez com que o elemento cinza fosse infundido em sua corrente sanguínea como efeito colateral. Por causa disso, Raidon sentiu uma onda crescente de energia permeando todo o seu ser. Isto provavelmente se deveu ao fato de que o atributo espírito tem a capacidade de reforçar as propriedades elementares do portador do item. No entanto, parece que meu corpo não será capaz de manter sua capacidade de suportar o aumento de força por muito tempo. Raidon sentiu o poder fluindo por seu corpo, mas também percebeu que estava ficando extremamente cansado, tanto mental quanto fisicamente. Ele raciocinou que em não mais de 10 minutos teria esgotado toda a força de seu corpo e estaria deitado no chão, incapaz de mover os dedos. Seja qual for o caso, alguns minutos seriam suficientes para mim. Ele sorriu, mas era um sorriso torto. A aparência aterrorizante de seu sorriso foi amplificada pelo fato de que chamas negras subiam acima dele e uma fumaça cinza emanava de sua boca ao mesmo tempo. Roar. Quando Raidon se preparava para entrar na caverna, o predador da floresta que já estava lá dentro deve ter sentido sua presença pois começou a rugir, e pouco depois disso, os ecos de algo galopando começaram a ser ouvidos dentro da caverna. Tudo bem, venha para o papai. Assim que Raidon percebeu que a criatura estava se aproximando, ele abandonou seu plano de entrar e esperou que o rei desta selva aparecesse. O som de cascos reverberando pela caverna ficou mais alto e mais próximo em questão de segundos, e Raidon logo avistou o que parecia ser essa fera. O monstro tinha 2 metros de altura e parecia um javali, até o pelo grosso, desgrenhado e escuro. Suas mandíbulas rosnantes e babosas se projetavam ameaçadoramente, expondo suas presas afiadas, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha flamejante que parecia queimar com uma intensidade sobrenatural. Os enormes músculos da fera ondulavam sob seu pelo enquanto ela se movia, e o chão tremia a cada passo pesado que dava. Sua respiração era como uma rajada de ar quente e conforme avançava em direção a Raidon, o próprio ar ao seu redor parecia brilhar e deformar devido ao imenso poder que possuía. Boar Boss soltou um bufo de raiva enquanto saía correndo de sua caverna e continuava em direção a Raidon. Raidon decidiu não tentar escapar do javali saindo do caminho e, em vez disso, manteve-se firme e assumiu uma posição de ataque. Vamos ver o quão forte você é, Raidon disse com um sorriso. Na verdade, se fosse um tipo de monstro diferente do javali que agora percebia a presença e o poder da emanação de Raidon, provavelmente teria escolhido fugir em vez de atacá-lo. No entanto, era óbvio que este javali era o chefe desta região há um tempo considerável e vivia sua vida com arrogância. Como resultado disso, continuou a atacar Raidon, que parece ser um demônio em suas chamas negras, por ter perdido seus instintos animais e ter ficado cego pela raiva que sentiu ao ser perturbado. Raidon ficou lá com o punho direito pronto, e quando o javali finalmente chegou perto o suficiente dele e se preparou para atacar com suas presas, Raidon rapidamente deslizou das presas do javali e bateu com o punho direito no nariz do javali, que estava queimando com um preto intenso. Chamas. Estrondo. Javali negro da selva LV.10, rank e foi morto. Sua equipe ganhou 100 pontos. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Parabéns, no final da partida, você receberá sua recompensa por matar o chefe da região. Assim que o punho de Raidon e o javali entraram em contato um com o outro, uma quantidade incrível de energia foi liberada, e a força do impacto fez com que Raidon fosse jogado para trás e voasse para longe. Bang! Com um estrondo ensurdecedor, ele colidiu com uma árvore próxima, e o som de madeira lascada encheu o ar. O impacto foi tão forte que a árvore se desintegrou em pedaços do tamanho de gravetos com a força da colisão, lançando lascas de madeira em todas as direções. Parece que isso causará um incêndio florestal. Quando Raidon se levantou e limpou a sujeira e os detritos, ele percebeu que a árvore na qual ele acabará de bater estava agora em chamas. As chamas que irradiavam de seu próprio corpo lambiam a casca e os galhos, consumindo a árvore com uma fome voraz. Oh bem, tanto faz. Raidon começou a caminhar indiferentemente na direção do local onde colidiu com o javali. Durante esse tempo, ele desligou seu combo e imediatamente sentiu a exaustão que tomou conta dele assim que as chamas contidas em seu corpo foram totalmente extintas. Seu poder é realmente incrível, mas o fardo que coloca sobre mim é tão significativo quanto o seu poder. Dado o meu nível atual de resistência, é provável que não consiga usar este combo com potência máxima por mais de 2 minutos. Raidon murmurou e continuou andando. Capítulo 203 Espírito ou Resistência. Javali espinhoso LV.1, rank F foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 20 pontos de experiência. 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 Estou apaixonado por essa habilidade. Raidon ainda estava nas profundezas da floresta procurando pelos corpos dos javalis quando olhou para as mensagens recebidas do sistema e soltou um grito de felicidade. Já se passaram quase 3 horas desde o início da partida e ele já havia eliminado o time adversário, o Region Boss, e até mesmo seu próprio time. Além disso, ele eliminou mais de 1000 monstros do mapa. Com tudo isso, ele já havia superado seu melhor desempenho anterior nas partidas que disputou até então.
Parece que atualmente não há como aumentar o número de abelhas que posso invocar, mas posso reduzir ainda mais o tempo de recarga aumentando minha resistência. Pensou Raidon enquanto verificava a descrição da habilidade mais uma vez. O tempo de espera da habilidade varia de acordo com o status de resistência do usuário. O dano da autodestruição varia de acordo com o status de espírito do usuário. Como uma única abelha em uma partida de Rank F poderia facilmente matar uma multidão com a ajuda da sub-habilidade de atributos espirituais de Raidon, as abelhas não precisavam aumentar seu poder de explosão no momento. Tudo o que era exigido de Raidon era descobrir como ele poderia fazer melhor uso dessa habilidade. Foi suficiente reduzir o tempo de espera de 10 minutos para apenas 6 minutos com o status de 60 de resistência que tenho. Meus pontos de experiência acumulados estarão muito próximos de 60 mil depois que eu terminar esta partida e somar esses pontos aos que já tenho. Com tantos XP, estou curioso para saber o quanto minha resistência pode melhorar. A mente de Raidon começou a divagar. Neste momento, ele precisava de 957 pontos de experiência para aumentar sua resistência em mais um, e se gastasse toda a sua experiência, provavelmente seria capaz de aumentar sua resistência em pelo menos mais 30. Quanto se for o caso, a estatística adicional de 30 a 40 de resistência reduzirá o tempo de espera da habilidade. Ele entrou em um estado de pensamento profundo. O tempo de espera da habilidade foi reduzido em 4 minutos devido ao seu total de 60 de resistência, mas até onde ele entendia, essa proporção não era algo preciso e exato. Portanto, mesmo que ele aumentasse o número total de pontos em sua resistência, elevando-o para 120 no total, o tempo de recarga não seria reduzido em 8. Espere. O que acontece se eu aumentar ainda mais meu status de espírito? Em essência, não é uma estatística intimamente relacionada às habilidades? Cara, é uma aposta completa, mas... Raidon de repente teve uma ideia enquanto pensava. No entanto, antes que ele pudesse pensar mais sobre o assunto, a mensagem recebida do sistema causou um escurecimento momentâneo em sua visão, e ele se viu de volta ao seu quarto. A partida terminou. Equipe vencedora, B7890, D4850. Com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 428. Você ganhou o projeto do item brinco branco. Você ganhou material de artesanato, presa de javali negro verde. Sequência de vitórias, 7. Não existe encantamento corporal? Bem, não importa, os pontos de experiência que ganhei mais do que compensam isso. Devido ao fato de Raidon já ter acumulado um total de 25.710 pontos de experiência como resultado da partida, as recompensas que vieram junto com a vitória na partida foram menos significativas para ele. Se eu voltar ao tópico anterior, o que devo fazer? Raidon recostou-se em sua grande cadeira de couro, que era bastante confortável, e continuou a pensar. Na verdade, ele não queria gastar pontos de experiência aumentando ainda mais sua resistência para reduzir o tempo de recarga de apenas uma habilidade, já que sua defesa estava bastante alta no momento. Mas ao aumentar meu status de resistência, também posso usar meu combo por mais tempo e de forma mais eficaz. No entanto, aumentar meu atributo de espírito pode tornar meu dano de ataque geral mais eficaz. Raidon murmurou olhando para o teto. Na verdade, ele estava mais interessado em aprender quais sub-habilidades ele adquiriria ao aumentar seu atributo de espírito. Além disso, ele estava sentindo mais entusiasmo devido à incerteza sobre se a sub-habilidade que ele desejava apareceria. Se ele aumentasse sua resistência, os resultados seriam óbvios. Se ele aumentasse seu espírito, os resultados seriam inteiramente aleatórios. Mas se conseguisse aumentar o seu espírito, teria efeitos ainda mais significativos. O que fazer? O que fazer? Ele começou a acreditar que a decisão que estava prestes a tomar era a mais importante e difícil de sua vida. Parecia que seu cérebro de jogador estava completamente podre. Suponho que deveria tomar um pouco de ar fresco. Raidon, ao perceber que seus pensamentos lhe causavam dores de cabeça e que ele não conseguia decidir entre as opções, chegou à conclusão de que precisava dar um descanso à mente. Ele se levantou da poltrona confortável em que estava sentado, esticou os braços e foi até a janela. Ao abrir a janela, soprou uma brisa fresca vinda das favelas e ele se preparou para respirar fundo o ar viciado e contaminado. Porém, ele não conseguiu porque ficou surpreso com o que viu na rua. O que diabos ele está fazendo? Uma multidão de pessoas estava ocupada limpando a rua com silenciosa determinação, mas no meio delas, a atenção de Raidon foi atraída por uma figura peculiar. O impressionante cabelo azul desse estranho e as roupas sofisticadas que ele usava contrastavam fortemente com as roupas esfarrapadas que as outras pessoas que moravam na favela usavam. Apesar disso, lá estava ele, segurando um pincel simples na mão e trabalhando diligentemente para varrer a poeira do asfalto rachado e irregular. Curiosamente, esse homem bonito e de aparência majestosa era o jovem mestre da família Demugen e primo de Raidon. Capítulo 204 Visita de Galeno. Quando Raidon olhou para Galen, seus pensamentos se voltaram para a pergunta. Ele estaria aqui para trazer a chave da herança que prometeu? Quando eles tiveram a última conversa e chegaram a um acordo no antiquário, Galen disse-lhe que receberia uma chave da herança de seu pai e que a traria para ele 2 dias depois. De qualquer forma, o estranho é que além de não terem passado exatamente 2 dias desde a última vez que se falaram, Galen agora limpava a rua com uma vassoura na mão de uma forma extremamente séria. Raidon parou de pensar em como a situação era estranha e com o entusiasmo de uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo, tomou a decisão de descer para conversar com ele. Você nunca segurou uma vassoura antes? O mestre ficará infeliz se você continuar com esse mau desempenho.
O velho senil estava observando atentamente o trabalho de todos do lado de fora e disse quando percebeu a falta de jeito de Galen. Na verdade, esta é a primeira vez que faço isso. Galen sorriu sem jeito em resposta e continuou varrendo enquanto tentava concentrar sua atenção ainda mais do que antes. Ei, seu velho maluco. Com uma bandeja de bebidas na mão, uma das tias foi até o velho e sussurrou em seu ouvido. O que? Você não está levando as coisas longe demais aqui? Essa pessoa obviamente não é comum. E se ele for um detentor de itens? Ela disse isso enquanto observava a aparência peculiar de Galen e as roupas caras que ele usava. O velho senil deu uma inspeção minuciosa em Galen. A forma como o cabelo de Galen se movia com a brisa fazia com que parecesse o oceano e, curiosamente, qualquer pessoa que se aproximasse dele podia sentir o cheiro do ar salgado do mar. Era também como se houvesse um mar pacífico dentro de suas pupilas, profundo e que proporcionasse um efeito calmante a quem olhasse para elas. Todos que olharam para ele entenderam imediatamente que ele não era uma pessoa comum, mas esse homem idoso e senil obviamente não se importou e encolheu os ombros em resposta. E daí? Existem 3 porta-itens aqui também. Não é algo incomum. Do que 3 você está falando? Velho bastardo, sei que você é louco, mas não pode considerar o mestre um de nós. Tia comentou enquanto fazia uma careta. Mesmo que eles tivessem aceitado Raidon como um dos seus há algum tempo, depois de tudo o que aconteceu e depois de ver o poder que ele possuía, a ideia de que ele era apenas uma pessoa normal parecia-lhes um pensamento absurdo. Desde então, todos passaram a ver Raidon como um ser divino, e a reação da tia ao ouvir isso foi de indignação, porque ela considerou uma blasfêmia o velho maluco sequer cogitar tal ideia. Mulher, do que você está falando? Obviamente estou me referindo a mim mesmo. O velho olhou para ela enquanto levantava a mão para demonstrar a escrita torta de tinta vermelha 99 que estava nela. Sua saúde mental piora a cada dia que passa. A mulher afirmou isso enquanto olhava incrédula para a escrita que o velho enlouquecido havia escrito de próprio punho com a tinta que acabavam de aplicar nas paredes. A saúde de quem está se deteriorando? Eu ainda estou. O velho estava prestes a negar o comentário sobre sua saúde quando percebeu Raidon se aproximando deles e imediatamente parou e se ajoelhou. Mestre! Todos que de repente notaram Raidon se ajoelharam para cumprimentá-lo, enquanto Galen, que estava excessivamente focado em seu trabalho no momento, percebeu a situação e disse com a cabeça baixa enquanto dava uma saudação real na direção onde todos os outros estavam ajoelhados. Saudações, senhor. O que você está fazendo? Você trouxe o item? Raidon perguntou imediatamente de maneira entusiasmada, sem prestar a menor atenção ao seu comportamento. O que? Você? Achei que você fosse aquele venerável detentor de itens. Quando Galen olhou para cima, ele não pôde acreditar no que viu quando viu Raidon parado na frente dele. Após um exame superficial do ambiente, Galen soltou um suspiro de alívio quando não conseguiu identificar o indivíduo com quem havia confundido Raidon antes. Ele não queria vir aqui porque acreditava que havia um detentor de itens de alto escalão morando aqui desde o início, mas porque ele não queria enviar mais ninguém para seu acordo com Raidon, ele escolheu vir aqui pessoalmente e entregar a chave da herança para ele. Porém, infelizmente para ele, o grupo que ainda limpava a rua foi o primeiro a vê-lo caminhando para a rua em estado de tensão e nervosismo. Sabendo o que havia acontecido com Tika na última vez que ela esteve aqui, ele perguntou ao grupo da maneira mais educada e respeitosa possível onde estava Raidon. Mas de repente, de uma forma que ele não entendeu, todos começaram a falar sobre seu mestre, e um deus com muito poder. Ele tentou explicar que veio aqui apenas por Raidon e não por seu mestre, mas todos continuavam falando sobre um ser divino, e ele não conseguia se explicar para aqueles malucos. No final, Galen se viu em uma situação bizarra onde foi obrigado a limpar as ruas e ouvir as instruções do velho. Droga, eles disseram que seu mestre está descansando em sua casa e não pode incomodá-lo, e eu preciso limpar as ruas enquanto espero. No entanto, por que eles estão se referindo a ele como mestre? Embora Galen continuasse perplexo, ele examinou Raidon cuidadosamente, suspirou e pensou. Apenas ignore-os. Você tem isso com você ou não? Raidon ignorou a pergunta de Galen, que parecia ainda mais perplexo do que antes, e então perguntou novamente. Capítulo 205 Onda Titã. Sim. Deveríamos conversar em outro lugar? Ao fazer a sugestão, Galen lançou um olhar na direção do prédio localizado atrás de Raidon. Apesar de ainda estar tendo problemas para compreender a situação em sua totalidade, ele não conseguiu dissipar a ideia de que o detentor do item de alto escalão estava atualmente descansando dentro daquela casa. O que você quer dizer? Não se preocupe, podemos conversar aqui. Raidon falou em tom impaciente. Depois de observar o comportamento inflexível de Raidon e chegar à conclusão de que não havia problema, Galen recuperou lentamente um item de seu armazenamento dimensional e mostrou-o a Raidon. Esta é a chave para a herança. Não tenho certeza se você percebe o quanto isso é importante, mas meu pai comprou para mim por um ótimo preço. E agora estou entregando para... Sem esperar que Galen terminasse a frase, Raidon pegou o item de sua mão e começou a inspecioná-lo. Essa coisa parecia ser uma gota de água congelada do tamanho de um punho, e tinha uma aparência incrivelmente clara, a tal ponto que mesmo a luz do sol que brilhava sobre ele era completamente transparente e não causava nenhum reflexo. Chave de dimensão de herança, grau, verde, qualidade, N.A., habilidade, participar. Esta chave concede ao usuário acesso à herança do Wave Titã. A participação é limitada apenas a entidades de rank e inferiores. O evento é limitado a um único participante por vez e a chave desaparecerá assim que a herança for concluída com sucesso. Sim, uma herança real do E-Rank.
Quando Raidon leu a descrição do item, ele não pôde deixar de ficar animado. Embora não tivesse certeza se o fato de ser de grau verde tinha algo a ver com o fato de estar disponível para detentores de itens de classificação E. Era óbvio que a chave que ele segurava era uma chave de rank, porque apenas os detentores de itens de rank F tinham permissão para participar da herança anterior da qual ele participou. Mas suponho que seja um elemento água. Raidon conseguiu conter sua empolgação na época e fez uma inferência baseada no nome da herança e no formato da chave. As informações que ele tinha na época sugeriam que o elemento cinza de Raidon incluía os elementos morte e fogo. Como ele estava prestes a herdar o elemento água, havia uma chance de que a diferença elementar fizesse com que seu poder diminuísse. Em uma situação normal, Raidon não se importaria de ter tal desvantagem, mas essa herança estava reservada para detentores de itens de rank e apesar de ter plena fé em suas próprias capacidades, ele estava ciente de quão desafiadoras seriam as fases. Ser, você está me ouvindo? Galen perguntou com aborrecimento. Ele vinha falando há algum tempo sobre o quão importante essa herança era para ele, bem como a confiança que ele tinha em entregá-la a Raidon e tudo mais. Mas Raidon não deu ouvidos a nada disso, e isso o enfureceu. Oh sim, não se preocupe com isso, irei quando chegar a hora certa. Mesmo que Raidon não estivesse prestando atenção ao que estava dizendo, ele foi capaz de fazer um palpite e respondeu acenando com a mão enquanto mantinha o foco na chave que ele estava segurando. Ok, vou acreditar em você. Galen disse com um suspiro. Essa herança foi comprada por seu pai como recompensa por ele ter alcançado o rank E e para reivindicá-la, ele teve que pagar uma quantia significativa de moedas de ouro e outros itens. No entanto, para recuperar Raidon, ele teve que se desfazer dessa chave. Os orbes de expansão de armazenamento dimensional de nível verde que ele receberia como recompensa eram significativamente mais valiosos para ele do que a própria chave. Galen soltou outro suspiro ao observar que Raidon ainda não estava prestando atenção nele, e então tomou a decisão de partir sem se dar mais abraços. É ridículo para ele ficar tão entusiasmado com algo que não poderá usar, pelo menos no futuro próximo. Espero sinceramente que ele não seja um idiota e que não tente usá-lo com a força que possui atualmente. Galen estava pensando enquanto se afastava. Como ele acreditava que Raidon havia despertado recentemente como detentor de um item, ele acreditava que levaria muito mais tempo para atingir o nível de força necessário para usar essa chave de herança com segurança. Por outro lado, vendo quão animado ele estava, Galen ficou preocupado com a possibilidade de fazer um movimento tolo e acabar cometendo suicídio usando a chave. No infeliz caso de Raidon falecer enquanto estiver lá dentro, ele não apenas perderia a inestimável chave da herança, mas também seria privado das recompensas que lhe seriam fornecidas indiretamente por Raidon. No entanto, havia algo muito significativo que ele desconhecia e que não deveria ser esquecido. Para começar, embora Raidon ainda fosse um rank F, ele era significativamente mais poderoso do que um rank típico, e também não era mais o indivíduo com doença mental que era no passado. Bem, isso aconteceu muito mais cedo do que eu esperava. Agora tudo o que me resta fazer é decidir se devo trabalhar para aumentar meu espírito ou minha resistência. Raidon murmurou para si mesmo enquanto começava a voltar para casa. Antes de poder usar esta chave, ele teve que tomar uma decisão sobre qual estatística melhorar para aproveitar ao máximo as oportunidades que o aguardavam lá dentro. Acredito que seria vantajoso para mim esperar para usá-lo até depois da próxima partida. Raidon já havia chegado em casa e estava sentado em sua cadeira favorita enquanto refletia. Ele finalmente decidiu qual estatística queria melhorar, mas optou por esperar até a próxima partida para ver como essa decisão o afetaria. Capítulo 206 Aumento de estatísticas. Neste momento, tenho algo em torno de 50.000 pontos de experiência. Provavelmente isso é o suficiente para eu ir em frente e aumentar em 10. Espero poder adquirir a sub-habilidade que desejo. Raidon murmurou solenemente enquanto franzia as sobrancelhas. Ele escolheu aumentar o ponto de estatística do espírito. Ele chegou à conclusão de que melhorar seu poder de ataque era a coisa mais importante para ele se concentrar agora, apesar do fato de que isso exigia mais experiência do que aumentar sua resistência. Por causa do aumento em seu atributo Spirit, tanto as abelhas quanto seu combo se tornariam mais poderosos, permitindo-lhe eliminar os monstros que pudesse enfrentar na herança E-Rank de forma mais rápida e eficaz. Além disso, se ele se deparasse com um monstro defensivo, como soldados de pedra rank E, que ele não tinha sido capaz de matar com um único golpe, ele agora seria capaz de fazê-lo graças às melhorias feitas em seu poder elemental. Ao aumentar sua resistência, ele poderia continuar usando seu combo por mais tempo, embora o dano causado não fosse afetado. Por outro lado, se ele aumentasse seu atributo espírito, o dano elementar que cada ataque causaria aumentaria, mas como resultado ele só seria capaz de usar seu combo por um período mais curto de tempo. Como resultado direto, Raidon optou por um combo mais forte mas de menor duração. Afinal, ele só poderia permanecer na herança por um período de tempo predeterminado, e seria uma forma estrategicamente superior para ele usar seu combo por um curto período de tempo e torná-lo mais forte do que seria usá-lo por um longo tempo se ele queria maximizar sua eficácia. Portanto, ele tem a opção de reservar o uso de seu combo para situações em que se depara com inimigos que suas abelhas não conseguem matar. Além disso, a verdadeira expectativa de Raidon estava centrada na nova sub-habilidade que ele iria adquirir. É sem dúvida uma aposta, mas não é aí que está a verdadeira diversão? Ele disse com um sorriso no rosto enquanto simultaneamente começava a aumentar seu status de espírito. Mais um, custo, 1690 XP, mais um, custo, 2520 XP, mais um, custo, 3360 XP, mais um, custo, 4910 XP, Jin, porra, me custou mais de 30.000 para aumentar para apenas 10.
Quando Raidon finalmente ouviu a voz que procurava, ficou tão ansioso que suor frio começou a escorrer por sua testa. Mesmo por um breve segundo, ele cogitou a ideia de que seus pontos de experiência não seriam suficientes, mas felizmente, ele usou apenas um pouco mais da metade deles. Por favor, deixe que seja a sub-habilidade que eu quero ou então provavelmente precisarei de mais de 50.000 pontos de experiência para obter a próxima sub-habilidade. Ele murmurou baixinho enquanto abria o painel de título com as mãos trêmulas. Por favor, por favor, por favor, por favor, foda-se. Enquanto Raidon estava no meio de sua oração, ele viu sua nova sub-habilidade e praguejou exasperado. Espírito. Mais 1. Custo. 5.420 XP. Mana Attunement sub-habilidade aumenta a regeneração de mana em 100% e diminui o custo de MP de todas as habilidades de itens em 20%. Amplificação de dano sub-habilidade aumenta a velocidade e o dano de todas as habilidades de itens do tipo ataque em 100%. Maior mana sub-habilidade, MP é aumentado em 2.000. Droga, não é tão ruim, mas certamente não é o que eu esperava. Raidon relaxou em sua cadeira, claramente frustrado. Quando ele viu suas duas primeiras sub-habilidades, ele erroneamente acreditou que essa estatística estava diretamente relacionada às habilidades. Como resultado, ele apostou na possibilidade de adquirir algo que reduziria a taxa de recarga de suas habilidades. Acho que terei que trabalhar mais para ganhar mais pontos de experiência na minha próxima partida. Raidon olhou para os pontos de experiência restantes que tinha e percebeu que precisaria ter um desempenho pelo menos 2 vezes melhor do que em sua partida mais recente, a fim de coletar os pontos de experiência necessários para aumentar seu espírito em mais 10. Mas, fora isso, ele esqueceu temporariamente a insatisfação que estava sentindo ao pensar nas mudanças mentais e espirituais pelas quais acabará de passar como resultado do aumento de seu status de espírito. Ao contrário de todas as vezes que aumentou sua resistência, ele sentiu seu corpo mudando e sua vitalidade aumentando. Mas desta vez a mudança que experimentou foi muito diferente. Além de perceber mais detalhes como partículas de poeira no ar, ao observar o mundo material ao seu redor, Raidon sentiu seu espírito se materializando dentro de seu corpo, agora que ele havia aumentado seu status de espírito para 30. Quando ele usou suas habilidades no passado, ele foi incapaz de sentir a mana que usou, que parecia ter sido gerada do nada pelo sistema para que os proprietários dos itens pudessem empregar suas habilidades. Mas agora ele era capaz de sentir, ainda que vagamente, de onde vinha essa mana. Junto com a sensação de que sua alma estava assumindo forma física, mana era algo que Raidon percebia como parte de sua alma. Então é por isso que essa estatística é chamada de espírito, hein? Depois de chegar à conclusão de que sua alma era responsável por armazenar e possivelmente até produzir esse mana, Raidon fechou os olhos e tentou se concentrar mais intensamente em seu eu espiritual. Lembro-me dessa sensação de uma aula que joguei antes, murmurou Raidon depois de parar um momento para refletir sobre a mana que ele percebeu estar armazenada em seu corpo e alma. Ele saiu da cadeira, sentou-se no chão com as pernas cruzadas e começou a se concentrar mais intensamente na sensação incômoda que estava experimentando. Raidon limpou seus pensamentos para se concentrar apenas em sua alma e nas minúsculas partículas de mana que se moviam dentro dela. Em questão de segundos, ele entrou em estado de transe profundo e todo seu ser ficou desprovido de qualquer sentimento. Capítulo 207 Nova técnica. Enquanto Raidon estava sentado ali meditando, um observador que olhasse para ele naquele momento poderia ter a impressão de que seu corpo estava tão sem vida quanto um toco de árvore, como se estivesse imóvel há séculos a fio. Ao se concentrar em sua alma, ele percebeu que seu mundo interior continha um reflexo de sua alma. Porém, a representação dessa alma que ele viu na forma de um avatar era totalmente escura e parecia estar envolta em um fogo da mesma cor. DN. Como poderia ser devido ao atributo cinza que eu tenho? Raidon tinha a impressão de que a qualidade cinza de sua mana era responsável por sua alma ter essa aparência. Parece que o atributo cinza de seu HP foi responsável pelas chamas e efeitos de queima que se manifestaram em seu corpo físico, enquanto o atributo que estava presente em seu MP foi o fator que levou à transformação que ocorreu em sua alma. Ele abriu os olhos lentamente e disse com um sorriso depois de passar várias horas examinando cuidadosamente seu eu interior. Eu sabia que pertencia a esse sentimento. Raidon finalmente conseguiu compreender essa sensação utilizando uma técnica diferente que aprendeu e dominou em videogames. A mana que Raidon conseguia sentir apenas vagamente era muito semelhante ao que utilizado na maioria das aulas de artes marciais em seu mundo anterior. Infelizmente, não parece que serei capaz de aumentar minha mana através do cultivo ou da meditação. A técnica que ele usou para sentir sua mana era uma técnica de cultivo, mas não o ajudou a aumentar seu atributo espiritual ou mana. Mas depois de perceber que pelo menos esse mana possui qualidades semelhantes às do Ki, ele criou outra técnica. Ele mais uma vez fechou os olhos e começou a se concentrar. Depois do que pareceram apenas alguns segundos, uma energia incrível começou a irradiar por todo o corpo de Raidon. Seu corpo de repente começou a emitir uma aura negra e sinistra, que rapidamente formou uma barreira sobre todo o seu ser e o cercou completamente. Porém, essa aura não parou por aí, e a aura sombria que emanava da barreira começou a se espalhar por toda a sala. Rachadura, rachadura. Fraturas apareceram nas paredes e no chão da casa enquanto a aura de Raidon se espalhava para fora dele. Colidir. O vaso próximo de repente se desintegrou em fragmentos. Quebrar. E eventualmente a aura que penetrava em suas janelas as quebrou com um estrondo retumbante. Acredito que este é um bom momento para parar. Quando Raidon percebeu que sua casa havia sido danificada e que até a tela da TV estava quebrada, ele decidiu parar. Mas cara, essa técnica para liberar a aura é realmente eficaz, hahaha. Quando ele percebeu que sua técnica foi bem sucedida, ele não conseguiu conter sua alegria e começou a rir. O que Raidon fez foi semelhante ao que um artista marcial faria ao liberar Ki ou energia interna.
Como não era uma habilidade e, em vez disso, era o resultado de sua alma ampliada provocada pela materialização de sua mana, ele não precisou gastar nada de sua mana para realizá-la. No entanto, mesmo que ele pudesse usar sua aura para causar danos ao seu quarto, mesmo que fosse poderosa o suficiente para causar ferimentos a uma pessoa comum, seria ineficaz contra outros detentores de itens. Com esta aura, só posso assustar meus oponentes mais fracos ou diminuir sua vontade de lutar. Por outro lado, à medida que meu status de espírito aumenta, o poder destrutivo que ele pode liberar tem potencial para crescer ainda mais. E quem sabe, pode haver outra maneira de usar essa técnica para aumentar minha força elementar. À medida que o status de espírito de Raidon crescia, ele ponderou sobre as novas opções e técnicas que poderia empregar. Mas infelizmente, independente de quão bem eu consiga controlar minha mana, parece ser impossível para mim usar uma habilidade sem depender de itens. Com um suspiro, ele disse. Ele fez a descoberta surpreendente de que era capaz de sentir o mana que ativa as habilidades dos itens e tinha algum grau de controle sobre ele. Infelizmente, como os detentores de itens não tinham um núcleo vital em seus corpos, eles eram incapazes de incorporar essas habilidades em seus próprios corpos e só podiam usar habilidades através do equipamento mágico que possuíam. Talvez em um futuro distante, mesmo que eu não tenha um núcleo de vida, eu encontre uma maneira de infundir essas habilidades em minha alma para que não precise de equipamento mágico para usá-las. Raidon ficou perdido em pensamentos profundos. Ah bem, acho que é isso. Duvido que consiga fazer isso tão cedo, mesmo que seja tecnicamente viável. Ele riu e se levantou. Sua vida já havia se tornado mais agradável simplesmente pelo fato de tudo estar como estava agora. E ele tomou a decisão de considerar isso mais tarde, quando estava preso e precisava de desenvolvimento adicional para seu poder. O fato de ele ter sido capaz de aplicar outra técnica que aprendeu em sua vida anterior neste mundo foi suficiente para deixá-lo satisfeito. A técnica Berserker foi quem criou seu novo combo, e também foi a mais útil das técnicas no momento. Através do uso dessa técnica, ele foi capaz de acelerar o ritmo do coração, o que acelerou a velocidade com que o sangue era bombeado por todo o corpo. Além disso, ele foi capaz de exercer mais controle sobre seus níveis de adrenalina, o que lhe permitiu estimular as células de seu corpo e aumentar sua força física, eliminando os limites de seu corpo. E além dessa técnica Berserker, que é para seu corpo físico, ele agora também possuía a técnica da aura, que era para sua alma. E o potencial da técnica da aura era ainda maior do que o potencial da técnica Berserker, que ele pensou que poderia usar no futuro para fortalecer suas habilidades e aumentar a quantidade de dano elemental que causavam. Capítulo 208 Planos Futuros. Acontece que aumentar meu atributo de espírito não foi uma ideia tão ruim, afinal. Depois de superar a decepção inicial de não conseguir a sub-habilidade que queria, Raidon foi até a porta da frente de sua casa. Como não tinha muito o que fazer enquanto esperava pela próxima partida, ele decidiu dar uma volta pela área enquanto esperava. Ele morava em uma das favelas localizadas fora da cidade na época e seu objetivo era investigar os bairros sem lei que existiam no entorno. Talvez existam outros detentores de itens, como Herman, que tenham territórios nas redondezas. Raidon pensou. Herman, o membro da organização Bland que ele havia eliminado há algum tempo, era apenas um exemplo dos detentores de itens desonestos que ocupam um lugar sem dono e o usam como casa. Como ele, um grande número de detentores de itens construíram pequenos reinos fora das cidades. Na última vez em que Raidon matou Herman, ele inesperadamente ganhou muitos pontos de experiência e saques com ele, e agora a ideia de encontrar outros como ele era suficiente para deixá-lo animado com a perspectiva de caçá-los. Por causa do mal-entendido anterior, a organização do sangue ainda não veio atrás de mim, mas é melhor eu ter mais cuidado com meu próximo alvo. Raidon parou por um momento para pensar. De acordo com as informações que ele havia obtido anteriormente de Belicia, a organização do sangue, a qual Herman era afiliado, normalmente consistia de membros que operavam por conta própria e era até uma organização cujos membros lutavam e matavam regularmente entre si. Apesar disso, e apesar de não terem muitas regras, sempre que alguém que não fazia parte da sua organização atacasse ou matasse um dos seus membros, seria feito um pedido de vingança e uma recompensa seria colocada na cabeça da pessoa que cometeu o ataque. Como o boato de que a pessoa que matou Herman seria um alto escalão se espalhou tão rapidamente, mesmo uma organização grande e poderosa como a Organização do Sangue foi incapaz de ignorar esses rumores. Como resultado, ninguém ainda veio buscar a cabeça de Raidon. Apesar de os rumores estarem circulando, não acho que demorará muito até que eles venham atrás de mim. Até então, é melhor tentar acumular o máximo de força que puder. Raidon sorriu ao sair de sua casa depois de abrir a porta e sair. Raidon estava bem ciente das ameaças e perigos potenciais que estavam por vir, mas as recompensas potenciais na forma de pontos de experiência e saques eram tão atraentes que era difícil deixar passar a oportunidade. Além disso, ele encontrou uma estranha sensação de prazer no caos e nos obstáculos que enfrentou. O caos que ele desencadearia e os obstáculos que enfrentaria, juntamente com os poderosos detentores de itens que mais tarde poderiam vir para salvar sua vida, representaram outra fase desafiadora em sua vida de jogo. Faziam exatamente 2 dias desde que Raidon saiu de casa para fazer uma investigação, e todos na vizinhança observavam atentamente enquanto um carro preto do modelo mais recente subia lentamente a rua, até onde sua casa estava localizada. Depois de estacionar seu carro novo em frente à sua casa, Raidon saiu do veículo com um largo sorriso no rosto e disse: "Está quase na hora da próxima partida." Depois de sair de casa, a primeira coisa que fez foi ir ao mercado de itens. Lá, ele vendeu os itens e materiais extras que trouxera consigo e trocou parte do ouro que possuía por dinheiro que poderia usar entre as pessoas comuns deste mundo. Mais tarde, ele usou esse dinheiro para comprar um carro esporte preto, que é bastante caro para as pessoas comuns.
É realmente surpreendente que eu tenha pago apenas 150 moedas de ouro por este veículo, pensou ele. Haydon riu ao se lembrar da última vez em que tentou comprar um sanduíche por uma moeda de ouro. Neste mundo, os bens comuns não tinham valor para o detentor de um item. Mesmo um detentor de item que recentemente experimentou um despertar e só recentemente venceu sua primeira partida pode usar o ouro que ganhou para comprar um modelo de carro mais recente. Depois de ser cumprimentado por vários jovens, Haydon entregou as chaves do seu carro a um deles. Disse ao jovem para cuidar do veículo e entrou em sua casa com um grande sorriso no rosto. O fato de estar a poucos minutos de sua próxima partida foi um dos fatores que contribuiu para o largo sorriso estampado em seu rosto. No entanto, o aspecto mais significativo foram as coisas que ele descobriu ao longo dos 2 dias anteriores em outros lugares sem lei perto de onde morava. Ao realizar pesquisas no entorno, deu atenção especial às favelas que ficam distantes significativamente das regiões onde estão as famílias, ou das regiões onde estão os detentores de itens pertencentes a outras organizações. Com Haydon também concluiu que havia muitos lugares com fortes porta-itens próximos durante o curso desta pesquisa. Uma vez que o detentor de um item atingisse um certo nível de força, ele seria capaz de selecionar uma região sem dono para si e torná-la seu lar. Eles não tiveram que se preocupar com nenhum problema durante esse período porque essas regiões eram frequentemente favelas que as famílias ou organizações ignoravam. Ele já tinha uma boa ideia de onde queria procurar e usou as informações que reuniu em suas investigações para guiá-lo até muitos dos possíveis locais. Mesmo que Haydon tenha encontrado alguns alvos de rank F, a maioria dos alvos que ele encontrou eram de rank e até 2 deles eram detentores de itens de rank D. Capítulo 209 Aumentando o Spirit Stat mais uma vez. Eu me pergunto o quão poderosos são os detentores de itens D rank. É provável que Belicia também seja rank E, especulou Haydon em sua cabeça. Haydon conheceu muitas pessoas poderosas durante seu tempo no mercado de itens, mas as pessoas mais poderosas que ele viu lutando eram apenas rank E. E ele especulou que Tika e Belicia, que provavelmente era quase tão forte quanto um top de baixo escalão, eram os mais fortes de todos, apesar do fato de ele nunca ter visto nenhum deles se envolver em uma luta séria. Haydon começou a contar os segundos restantes até sua próxima partida e disse, de qualquer forma, essas são coisas em que posso pensar mais tarde. Jin, a próxima partida está pronta para começar. Você quer se juntar? E com isso, Haydon iniciou sua 8ª luta com a intenção de finalizar com um novo recorde. Quando a visão de Haydon começou a voltar, ele se viu saindo para o calor escaldante do sol, que castigava uma paisagem desolada, rachada e ressecada. Calor e secura permeavam a atmosfera ao seu redor. Foi difícil para Haydon distinguir quaisquer pontos de referência ou características distintivas do terreno circundante como resultado de uma onda de calor nebulosa que brilhava à distância. A única coisa que ele conseguiu distinguir à sua frente foi uma planície interminável de terra seca e árida que se estendia até onde a vista alcançava. Depois de realizar uma análise aprofundada da região em que se encontrava, Haydon prontamente colocou sua habilidade em prática, completamente alheio à presença dos demais membros de sua equipe. Enxame explosivo. Estrondo. 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 Haydon andou coletando os itens de seus companheiros caídos, todos eliminados por uma única explosão provocada por suas abelhas. Depois disso, ele observou suas abelhas se dispersarem por essas terras secas e começarem a procurar um novo alvo para atacar. Bênção sombria. Haydon também fez uso de sua segunda habilidade, pois não acreditava que isso seria suficiente para ganhar a quantidade necessária de experiência para aumentar novamente seu status de espírito. Calça, grau, verde, qualidade bom, habilidade bênção sombria. O usuário ativa e transmite sua aura de morte a seus aliados, aumentando sua velocidade de movimento e ataque em 1% para si e seus aliados, até um máximo de 20 vezes para cada aliado. A duração da habilidade varia de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. O número de pilhas varia de acordo com as estatísticas de espírito do usuário. Custo de mana, 350. Duração, 20 minutos. Recarga, 15 minutos. Assim que Haydon ativou sua habilidade, um brilho muito fraco apareceu em seus olhos cinzentos e ele sentiu a força em seu corpo começar a aumentar. Bom, parece que está funcionando, disse Haydon enquanto tentava se mover um pouco, presumindo que sua velocidade aumentada tivesse aumentado em 20%. Além disso, o aspecto mais notável foi o fato de suas abelhas também terem recebido o aumento de aceleração de 20%. Haydon não havia feito uso extensivo dessa habilidade na partida antes porque precisava ser mais cuidadoso ao usar sua reserva limitada de mana. No entanto, agora que ele aumentou seu status de espírito e ganhou uma nova sub-habilidade, ele foi capaz de usar suas habilidades sem ter que se preocupar em ficar sem mana. Passo explosivo. Depois disso, Haydon não perdeu mais tempo e ativou imediatamente sua terceira habilidade. Então, depois de determinar qual rota tinha menos abelhas, ele começou a correr naquela direção. Assim que Haydon deu o primeiro passo, uma explosão em miniatura ocorreu sob seus pés, o que o impulsionou para frente a uma velocidade incrível. Por causa desse impulso, Haydon foi capaz de lançar seu corpo para frente vários metros em um instante, e os 30% adicionais de velocidade da habilidade foram adicionados ao buff anterior de 20%, o que o ajudou a viajar muitos metros em um curto período de tempo. Haydon não queria usar suas abelhas para matar desta vez, nem estava interessado em recolher cadáveres. Desta vez, ele decidiu não buscar o saque que viria ao matar mobs. Em vez disso, se concentrou em maximizar a quantidade de pontos de experiência que poderia ganhar. A partida terminou. Equipe vencedora. B7890, D4850. Com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 425. Você ganhou o projeto do item, peitoral branco. Você ganhou um encantamento corporal, pele de argila branca.
Sequência de vitórias, 8. Hahaha. Um novo recorde foi estabelecido. Raidon, que já havia retornado ao seu quarto após o término da partida, olhou para o painel do sistema e riu alegremente ao ver a quantidade de pontos de experiência que havia ganho. Desisti de todo o saque, mas pelo menos consegui adquirir um encantamento corporal. Nada mal, Raidon comentou enquanto dava uma olhada na recompensa da partida. Com os pontos de experiência que ganhou nesta partida, ele aumentou seu total atual de pontos de experiência para quase 80.000. Como resultado, ele não conseguiu obter nenhum saque além do corpo viscoso do chefe da região. Além disso, eliminou os membros da equipe adversária, mas não conseguiu obter nenhum saque deles porque não conseguiu localizar os itens que haviam caído deles. Vamos ver qual será a próxima sub-habilidade. Enquanto falava, Raidon abriu o painel do personagem e começou a aumentar seu status de espírito. Mais um, custo, 5.420 XP, mais um, custo, 6.950 XP, mais um, custo, 10.155 XP, mais um, custo, 11.300 XP. Jin, não acho que posso aumentar o nível de espírito por um tempo, mesmo que essa sub-habilidade não seja o que eu quero. Raidon soltou um suspiro ao dar uma olhada no número necessário de pontos de experiência para o próximo aumento. Depois de definir seu espírito para 40 com todos os seus pontos de experiência, ele decidiu que seria melhor se concentrar em aumentar sua resistência daqui em diante. Capítulo 210 Mundo dos Gigantes. Raidon murmurou, bem, espero ter conseguido o que queria desta vez. Ele então abriu o painel de título para verificar sua nova sub-habilidade. Rapidez encantada sub-habilidade. Todas as habilidades de equipamentos mágicos com um tempo de espera atual de 10 minutos ou menos agora têm reduções adicionais de tempo de espera de 50%. Sim. Raidon não conseguiu conter sua excitação quando finalmente viu a habilidade que estava procurando e soltou um grito alto. Isso é ainda melhor do que eu esperava, ele exclamou. Raidon estava preparado para aceitar uma taxa tão baixa quanto 20%, mas quando viu que era muito mais alta, imediatamente começou a fazer cálculos. Enquanto calculava ansiosamente o efeito de uma redução de 50% no tempo de espera para todas as suas habilidades, de repente percebeu que, devido à excitação que sentiu no momento, não havia lido completamente a descrição da habilidade. Recarga atual de 10 ou menos. Não parece ser um problema para mim. Todas as habilidades de Raidon tinham um tempo de espera de 10 minutos ou menos, com exceção de sua habilidade investigativa Sentido da Morte, que tinha um tempo de espera de 30 minutos. Portanto, ele não tinha objeções de forma alguma à restrição. Além disso, o que era mais importante para ele era a habilidade Enxame Explosivo e com essa sub-habilidade, o tempo de espera dessa habilidade, que normalmente é algo em torno de 6 minutos, seria agora reduzido para 3 minutos. Ele murmurou para si mesmo, acho que terei que lembrar de levar em conta essa sub-habilidade ao escolher novas habilidades no futuro. Raidon chegou à conclusão de que não poderia ignorar essa sub-habilidade porque ela tinha um enorme potencial para se tornar uma habilidade essencial de suporte passivo. Isto era especialmente verdadeiro quando se levava em consideração as outras habilidades que ele pretendia desenvolver no futuro. Afinal, havia uma lacuna significativa entre usar uma habilidade a cada 10 minutos e usá-la a cada 5 minutos. Depois de recuperar a chave de seu armazenamento dimensional, ele comentou, com isso agora acho que posso tentar a sorte na herança. Em uma situação normal, seria suicida para um Rank F participar de uma herança de rank e entretanto, este não era o caso de Raidon, e ele acreditava que sua força atual era suficiente. Além disso, o tempo que ele havia prometido a Galen estava se aproximando e ele estava trabalhando para atingir o objetivo final de acumular o máximo de poder possível antes de se reunir com sua família. Participar. Assim que Raidon pronunciou a palavra encantada, a gota congelada de chave d'água que ele segurava na mão derreteu e se transformou em uma entrada nebulosa à sua frente. Em questão de momentos, a porta sugou Raidon para dentro e fechou-se com segurança atrás dele. Você entrou em uma herança. Nome de herança, Titã Azul Rank I. Tempo até o fim da herança, 5 horas 59 minutos e 59 segundos. Cuidado, neste lugar, a morte é permanente. A expressão de admiração de Raidon ao observar o ambiente o obrigou a exclamar, uau, este lugar parece fantástico. Ele aproveitou o tempo para examinar cuidadosamente os arredores e ficou imediatamente impressionado com a visão das árvores subindo para o céu como montanhas, chegando tão alto que desapareciam nas nuvens. E o mais incrível sobre essas árvores não era a altura, mas as cachoeiras que desciam de suas copas como se tivessem origem em algum lugar acima das nuvens. Inúmeras cachoeiras desciam desta altura incrível, e seus rugidos ensurdecedores sacudiam o solo e despedaçavam o solo e as rochas, formando grandes rios que abrangiam tudo em seu caminho. Esse barulho estrondoso, o constante estrondo das cachoeiras era como 1000 bombas explodindo em sua cabeça, e estava começando a afetá-lo. Ao observar o ambiente, Raidon percebeu que havia outros tipos de vegetação presentes além dessas árvores enormes. Os enormes cogumelos, do tamanho de casas de 2 andares, foram a primeira coisa que lhe chamou a atenção. Até a menor flor que ele observou tinha o mesmo tamanho de uma árvore típica de seu próprio mundo. Eu me sinto como uma formiga neste lugar, murmurou Raidon, sentindo-se diminuído pelo ambiente colossal. Tudo nessa floresta, concluiu ele, era enorme em comparação com o normal. Titã Azul, hein? Acho que o detentor do item que criou essa herança era um gigante, ele refletiu enquanto começava a caminhar e observar este mundo em busca de sinais de habitantes gigantes.
Felizmente, o chão estava livre de grama e seu campo de visão era bastante amplo, permitindo-lhe compreender a enormidade desta floresta. Parece improvável que eu consiga localizar facilmente qualquer monstro, se é que existe algum. Enquanto Raidon estava usando a habilidade Sentido da Morte, ele olhou em volta, mas não viu nenhuma barra de saúde. Então presumiu que não havia nenhum monstro próximo de sua posição. Não seria fácil para ele encontrar o que procurava nesta região porque parecia ser ainda maior que as regiões de suas partidas anteriores. Raidon continuou suas observações e examinou a área em busca das etapas necessárias para finalizar esta herança enquanto fazia um esforço para deixar a área barulhenta, perto das cachoeiras. Pelo menos tenho 5 horas para trabalhar desta vez. Acredito que a razão para isso se deve ao fato dessa herança ser um E-Rank. Desta vez, o sistema disponibilizou um tempo de 5 horas, ao contrário dos tempos previstos anteriormente nas heranças anteriores. Além disso, semelhante à herança anterior, parece que o atributo cinza que ele possuía também não prolongaria a herança desta vez. Então ele teve 5 horas para determinar qual era o seu alvo. Raidon usou sua habilidade Enxame Explosivo para primeiro liberar suas abelhas, a fim de agilizar sua pesquisa. Então, em um esforço para fugir do barulho ensurdecedor das cachoeiras, ele ativou suas habilidades, aumentou sua velocidade e começou a correr com todas as suas forças. Capítulo 211 Titã Azul. Raidon tinha acabado de começar a correr quando, 10 minutos depois, parou e murmurou para si mesmo. Suponho que haja algo por perto. Ele estava se afastando cada vez mais das cachoeiras quando percebeu um novo som. Não era como o rugido contínuo das cachoeiras, em vez disso, era mais um som intermitente. O fato de o chão tremer levemente sempre que o som era produzido é uma evidência de que era algo poderoso. Raidon não pôde deixar de ficar curioso ao ouvir esse som estranho e começou a se mover na direção de onde o som vinha. O som enigmático que ficava cada vez mais alto o atraiu para frente e o manteve em movimento. Além do estrondo alto que ele podia ouvir, o tremor no chão que ele podia sentir também acelerava na mesma proporção. Que diabos? Você realmente espera que eu mate essa coisa? No final, ele conseguiu chegar ao local de onde vinha o som, e o que viu o surpreendeu. Na frente dele estava um gigantesco ser humanoide que era facilmente do tamanho de uma montanha e tinha uma pele tão azul quanto o céu. O chão tremia terrivelmente a cada passo e as pegadas resultantes pareciam crateras em miniatura. Raidon observou surpreso enquanto o titã se movia, fazendo o chão tremer abaixo dele a cada passo, e mais tarde soltou outra coisa. Algumas das abelhas que ele havia invocado há algum tempo podiam ser vistas pairando perto dos pés deste enorme titã. O que eles estão fazendo? Ele ponderou enquanto observava o comportamento peculiar das abelhas. Essas feras estúpidas normalmente lançariam um ataque suicida ao primeiro alvo que avistassem, mas agora pairavam mansamente em torno dos pés do gigante, como abelhas circulando em torno de um favo de mel. Mesmo que as abelhas atacassem este gigante, era altamente improvável que conseguissem causar qualquer dano. No entanto, o fato de eles estarem simplesmente voando e não procurando outros alvos inspirou Raidon a considerar outra possibilidade. Estrondo. Estrondo. E não demorou muito para ele descobrir o que estava acontecendo quando 6 das abelhas explodiram de repente com um estrondo ensurdecedor, seguido pela mensagem do sistema. LV.10 Water Slime, E-Rank foi morto. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Antes de suas abelhas atacarem, ele notou um borbulhar de água saindo debaixo da pele azul do gigante. Logo depois, esse borbulhamento assumiu a forma de um lodo em forma de água, e quando suas abelhas viram isso, imediatamente atacaram e destruíram o monstro. Raidon teve o seguinte pensamento: parece que me encontrei como fonte de experiência, mas... Ele ficou aliviado por ter encontrado algo que lhe permitiria ganhar pontos de experiência, mas sua felicidade foi interrompida quando percebeu que matar pelo menos um lodo lhe custaria 6 abelhas. Parece que este gigante está ligado à recompensa da herança, mas como? A mente de Raidon estava pensando nas possibilidades de qual poderia ser o papel desse gigante na herança. Cada herança tinha recompensas deixadas pelo detentor do item que a criou, e Raidon suspeitava que esse gigante aparentemente invencível era a chave para alcançar essa recompensa. Perdido em pensamentos, seus olhos vagaram em direção ao céu, e foi então que ele percebeu algo brilhando acima da cabeça do gigante. Era um objeto brilhante, quase tocando as nuvens. Você está brincando comigo? Raidon deu uma inspeção mais detalhada neste objeto e, ao fazê-lo, percebeu que parecia ser algo contido dentro de uma bolha de água. A recompensa da herança, ao que parece, estava flutuando acima da cabeça do gigante em uma bolha d'água. Ele acabou encontrando a conexão com esse gigante, assim como a recompensa. No entanto, havia um desafio significativo que precisava ser superado. Como diabos vou chegar lá? Ele soltou um grito frustrado enquanto olhava para a cabeça do gigante, que se elevava acima e quase tocava as nuvens. Ele não tinha meios de voar e escalar a criatura colossal levaria muito tempo. Além disso, os slimes que ocasionalmente se materializavam na pele do gigante não davam a impressão de serem monstros fracos que ele poderia facilmente despachar. Como a água é um dos elementos que compõem o lodo, até as abelhas pareciam ter menos impacto ao tentar matá-lo. Além disso, quase todas as habilidades de ataque de Raidon eram baseadas em fogo, e era óbvio que os ataques físicos não causariam muito dano a esses slimes. A propósito, qual é a classificação dessa criatura? Raidon estava considerando métodos alternativos para adquirir a recompensa quando de repente fez uma nova pergunta. Apesar de esta herança ser classificada como E-Rank, a força dos seres vivos que compõem esta herança só deveria ser E-Rank. Por outro lado, ficou claro apenas pela aparência externa do gigante que ele possuía um nível de poder significativamente maior do que qualquer criatura Rank E. Além disso, mesmo quando os slimes apareceram em sua pele, dos quais Raidon podia ver as barras de HP graças à sua habilidade Sentido da Morte, ele não conseguiu localizar a barra de HP deste gigante azul, tornando-o uma presença ainda mais misteriosa.
Eu tenho uma chance de matar essa coisa? Ele coçou o queixo pensativamente enquanto pensava. Enquanto ele estava planejando como iria subir nele e receber a recompensa por sua cabeça, ele agora estava pensando em como iria matar esse gigante e ganhar pontos de experiência extras. Bem, não posso saber sem tentar. Com um murmúrio e um olhar ganancioso, Raidon se aproximou do gigante imponente e aterrorizante. A presença do gigante não parecia ser um mero obstáculo a ser morto pelos participantes. No entanto, também ficou evidente que o detentor do item que criou a herança não previu a chegada de um indivíduo ganancioso como Raidon, que seria tentado pelas recompensas potenciais. Capítulo 212 Escalando o Gigante. A admiração de Raidon pela solidez do gigante cresceu à medida que ele se aproximava dele, cujos passos pesados sacudiam o chão com um estrondo ensurdecedor. Ele, que agora examinava essa criatura humanoide com mais detalhes, observou que parecia que esse indivíduo estava simplesmente vagando sem rumo. As únicas características notáveis desta criatura gigantesca eram a pele azul e a cabeça brilhante e sem pelos. Além disso, ele estava completamente nu, com exceção da boxer branca que usava. Se não fosse esse o caso, a visão de uma coisa enorme e inominável balançando entre as pernas do gigante enquanto ele andava seria definitivamente desagradável para qualquer um testemunhar. Mas havia outra coisa que chamou a atenção de Raidon sobre o comportamento desse gigante, e foi o fato de ele andar por aí com os olhos fechados, como se estivesse dormindo, e não prestando atenção em nada que estava acontecendo ao seu redor. Ocasionalmente, ele até batia em uma árvore, mas simplesmente continuava andando em uma direção diferente. Acho que a gosma de água que sai do corpo dele será o único obstáculo para eu escalar essa coisa. Depois que Raidon se aproximou da enorme criatura, ele concluiu que poderia ter certeza de que ela não atacaria. Raidon também pôde ver o que pareciam ser bolhas de água subindo ocasionalmente à superfície da pele do gigante antes de desaparecer novamente, mas não viu nenhum lodo. Por causa disso, ele concluiu que os slimes só apareciam quando sentiam que um possível inimigo estava por perto. Ele puxou sua espada curta de seu armazenamento dimensional e começou a correr em direção a um dos pés do gigante, que se movia lenta mas firmemente. Raidon ativou sua habilidade assim que esteve perto o suficiente de seu alvo. Passo explosivo. E quando ele saltou, uma explosão em miniatura ocorreu sob seus pés, o que o fez subir vários metros de uma só vez. Espero que a pele dele não seja tão dura quanto parece. Depois de pensar brevemente, Raidon enfiou a espada curta no pé do gigante com toda a força que pôde reunir. Legal. Ele ficou encantado ao observar que a espada não teve problemas para penetrar na pele. Parecia que essa coisa, apesar de seu enorme tamanho, tinha defesas relativamente fracas. E mesmo o local onde Raidon a esfaqueou com a espada não parecia mostrar nenhum sinal de cura. Provavelmente não tem outros poderes além de seu enorme tamanho e a capacidade de produzir limos ranked de seu corpo. Ele pensou. Mesmo com essas características, esse gigante é um inimigo extremamente perigoso. Na verdade, se fosse ainda mais poderoso, o escopo dessa herança de rank provavelmente não seria suficiente para conter o poder dessa coisa e como resultado, ela desmoronaria. Raidon pegou a faca de desmantelamento de seu armazenamento dimensional e esfaqueou a perna do gigante um pouco mais alto do que onde ele havia acabado de esfaquear a espada. Ele então continuou a subir pela perna do gigante de maneira metódica. O fato de Raidon não conseguir nem alcançar o tornozelo do gigante, apesar de ter saltado aproximadamente 8 metros antes, demonstrou quão alto essa coisa era. Meus pontos de experiência finalmente começaram a aparecer. Enquanto continuava a subir, percebeu que bolhas de água começavam a aparecer um pouco mais acima e logo em seguida. Essas bolhas de água se transformaram em lodo e começaram a deslizar em sua direção. Enxame explosivo. Estrondo. 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 LV.10 Water Slime, rank foi morto. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Como acontecia anteriormente, Raidon usou um total de 6 abelhas para eliminar esse lodo. As restantes 34 abelhas, por outro lado, devem ter tido algum tipo de intuição de que o seu próximo alvo iria aparecer porque começaram a procurar nas imediações, em vez de se dispersarem por todo lado. É estranho que eles tenham tais instintos, pensou ele. Ele tinha a impressão de que a razão pela qual não atacaram esse enorme gigante foi porque não o consideravam um alvo. Entretanto, era realmente estranho que eles estivessem esperando aqui sabendo que um lodo logo se formaria. LV.10 Water Slime, rank foi morto. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Eles rapidamente retiraram outro lodo e depois seguiram para o local onde esperavam encontrar o seguinte. Cada vez que as abelhas eliminavam um lodo, elas avançavam um nível acima e a cada vez conseguiam localizar o lodo seguinte antes mesmo de ele aparecer. Raidon raciocinou que isso se devia ao fato das abelhas possuírem algum tipo de instinto e que seu comportamento também estava relacionado ao fato de seu elemento conter fogo, enquanto o inimigo possuía o elemento água. Ocorreu-lhe que a oposição natural entre os elementos fogo e água poderia dotá-los de um elevado senso de intuição. Talvez se eu o seguir eu consiga encontrar um ponto fraco neste gigante. Ele ponderou a situação e então começou a escalar enquanto seguia suas abelhas. Mesmo que o pior cenário ocorresse e ele não conseguisse localizar o ponto fraco do gigante, o fato de poder localizar os pontos de desova dos slimes e ganhar pontos de experiência foi motivação suficiente para ele continuar seguindo suas abelhas. Raidon conseguiu escalar quase todo o caminho até as coxas do gigante após aproximadamente 2 horas de escalada, e suas abelhas conseguiram matar mais de 200 slimes ao longo do caminho. Ha. Cara, não acredito que já acumulei mais de 500.000 pontos de experiência. Durante as produtivas 2 horas que Raidon passou cultivando, ele não conseguia nem começar a contar o número de vezes que gritou de tanto rir. Ele já havia ganhado 500.000 de pontos de experiência como resultado de seu encantamento corporal, o que fez com que seus pontos de experiência fossem duplicados.
Capítulo 213 Cultivando no buraco. Este foi o segundo maior número de pontos de experiência que ele ganhou em tão curto período de tempo, e só foi superado pelos soldados de pedra que ele encontrou em sua herança anterior. Enquanto Raidon continuava a subir na perna do gigante, ele continuou a usar sua habilidade enxame explosivo a cada 3 minutos. E quando ele finalmente viu o local para onde suas abelhas estavam indo, ele interrompeu sua subida e murmurou enquanto franzia a testa. Esses insetos são realmente abelhas ou mutucas em busca de fezes? Quando ele observou que as abelhas haviam começado a vasculhar a bunda do gigante, ele não conseguiu compreender a razão por trás de suas ações. Como Raidon não tinha outros planos e levou 2 horas só para chegar até aqui, ele começou a subir em direção a eles e aumentou a velocidade para descobrir o que suas abelhas estavam fazendo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele chegou ao local onde suas abelhas fervilhavam furiosamente de excitação. Eles até ignoraram os slimes adicionais que apareceram na frente de Raidon ao longo do caminho, forçando-o a usar sua habilidade de combo para se livrar deles. Como resultado do obstáculo, ele perdeu meia hora, o que dobrou o tempo que levaria para chegar aqui se não tivesse encontrado nenhum limo. Levei 3 horas para chegar a este ponto. Eu realmente espero não ter feito papel de bobo seguindo vocês. Raidon fez uma careta para suas abelhas e atacou o boxeador do gigante com sua espada. Por que diabos vocês estão tão impacientes? Ele só tinha feito um pequeno buraco no tecido quando, de repente, as abelhas começaram a correr para dentro. Raidon espiou pela abertura e especulou que o que quer que estivesse do outro lado devia ser muito intrigante. No entanto, o ambiente estava muito escuro para ele distinguir muitos detalhes. Por serem inteiramente compostas por chamas negras, as abelhas infelizmente não ofereciam muita iluminação. Onde eles foram? Enquanto pensava, Raidon iria ativar a habilidade Sentido da Morte para verificar se havia um monstro dentro, mas de repente, ele ficou surpreso com os sons estrondosos dentro e as mensagens repetidas de seu sistema. LV.10 Water Slime, rank foi morto. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. 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 Depois que ele abriu um buraco no boxeador, exatamente 40 abelhas invadiram e rapidamente despacharam 7 gosmas de água. Sagrado. Enquanto olhava para dentro do buraco, Raidon finalmente ativou sua habilidade Sentido da Morte e viu as barras de saúde que ele não tinha conseguido ver de fora até este ponto. E a quantidade de barras de saúde que viu o deixou sem palavras. Ele teve dificuldade em ver qualquer coisa lá dentro porque estava muito escuro, mas conseguiu perceber que o número de barras de HP que viu estava na casa das centenas ou mesmo dos milhares. Além disso, todos estavam reunidos no mesmo local e muito próximos uns dos outros. Se este fosse um morp real, o local que Raidon acabou de descobrir seria sem dúvida o melhor lugar para um jogador ganhar pontos de experiência. E eu encontrei esse lugar dentro do cu de um gigante, ele murmurou com uma expressão azeda no rosto. Esta seria a primeira vez para ele em sua longa carreira como jogador profissional, já que nunca antes ele havia sido obrigado a acumular pontos de experiência em um lugar tão peculiar. Com emoções estranhas, Raidon ampliou o buraco na boxer e rastejou para dentro. Até este ponto, a única maneira dos slimes atacarem era usando as qualidades ácidas de seus corpos para prejudicar suas presas. Porém, devido à sua alta defesa, essa característica ácida não constituía uma ameaça à sua vida. Como resultado, ele conseguiu entrar neste local cheio de lodo sem temer por sua vida. PV-1, PV+1, PV-1, HP+1. Não preciso me preocupar com a queda da minha barra de saúde, mas como posso eliminar todos esses slimes? Assim que ele entrou, ele sentiu um lodo próximo vir e atacar seu corpo. E ele pensou quando viu que seu HP havia perdido apenas 1, e logo se regenerou e voltou ao máximo novamente. A taxa de regeneração de pontos de saúde de Raidon está atualmente em torno de 140, o que significa que mesmo que todos os 140 slimes o atacassem ao mesmo tempo, a taxa de regeneração de seu corpo o impediria de sofrer qualquer dano à sua saúde. Além disso, parecia que ele não precisava se preocupar muito com seus itens porque as propriedades ácidas dos slimes pareciam ser mais eficazes contra a matéria orgânica e não causavam muito dano aos seus itens fortalecidos graças à sub-habilidade que veio com seu título. Por causa de todos esses fatores, Raidon não teve problemas com sua defesa, no entanto. Ele não foi capaz de usar suas abelhas para eliminar todos aqueles slimes no tempo previsto antes do final da partida. Como ele não conseguiria manter seu combo por muito tempo e não conseguiria eliminar todos os slimes com um único golpe, também não seria suficiente. Se o fogo fosse o único elemento que eu possuísse, é altamente improvável que eu pudesse matá-los. Raidon chegou a esta conclusão com base no fato de que esses slimes possuem o elemento água, que é forte contra o elemento fogo, e com base no fato de que seu elemento água parecia ser de qualidade superior. Depois de pensar um pouco, ele tomou a decisão de usar os pontos de experiência que ganhou para aumentar seu status de espírito, a fim de aumentar ainda mais o poder de seus ataques elementais. No mínimo, se seus elementos de fogo e morte se tornassem mais poderosos do que os elementos de água que esses slimes possuem, ele teria muito mais facilidade em matá-los com seu combo e sua habilidade enxame explosivo. Capítulo 214 Sub-habilidades. Acho que deveria aumentar em 10. Também faz sentido usar os pontos de experiência restantes para aumentar minha resistência, a fim de poder usar meu combo por mais tempo. Raidon refletiu por um momento e após alguma deliberação, começou a investir os pontos de experiência que acumulou até agora na perspectiva de ganhar pontos de experiência adicionais em um futuro muito próximo. Vamos ver quantos pontos de experiência serão necessários. Ele murmurou e aumentou seu atributo de espírito em 10 pontos. Jin, 133.150 pontos de experiência foram assim. Raidon soltou um suspiro e então, antes de verificar a nova sub-habilidade, ele começou a aumentar seu status de resistência. Jin,
É assim que deveria ser. Ele se divertiu ao descobrir que havia usado apenas 39.110 de seus pontos de experiência disponíveis para ganhar 20 pontos de resistência adicionais. Devo apontar para 100? Quando ele viu isso, mesmo com sua resistência definida para 80, ele ainda tinha muito XP, ele pensou. Ele também estava curioso para saber se, quando sua resistência chegasse a 100, ele desbloquearia algo novo e especial. Ele disse, vamos experimentar, e continuou a aumentar sua resistência até atingir um total de 100. Jin, o que? Raidon gritou em estado de choque quando viu que não conseguia ver o custo para o próximo aumento depois de gastar 122.570 pontos de experiência adicionais e ouvir os sons do sistema da sub-habilidade mais 2 que ele recebeu. Existe um limite para quanto mais posso adicionar? Por quê? Quando de repente ele percebeu que não poderia aumentar ainda mais sua resistência, sentiu uma súbita sensação de alarme. Parecia que ele poderia aumentar qualquer uma de suas estatísticas até um máximo de 100 usando seus pontos de experiência. Além disso, não há bônus por atingir 100? Raidon sentiu uma sensação de decepção ao perceber que definir seu status de resistência para 100 não parecia desbloquear nenhum benefício adicional além das duas sub-habilidades que ele já havia adquirido. Não seria agradável para ele se houvesse um limite para o quanto cada uma de suas estatísticas poderia ser melhorada, porque então não haveria espaço para crescimento. Seja qual for o caso, é melhor pensar um pouco mais tarde. Quando percebeu que um número crescente de limos de água começava a se acumular ao seu redor, ele começou a pensar e finalmente chegou à conclusão de que deveria verificar as sub-habilidades que havia adquirido antes de tomar qualquer ação. Espírito, mais 1, custo, 18.620 XP, Mana Attunement sub-habilidade aumenta a regeneração de mana em 100% e diminui o custo de MP de todas as habilidades de itens em 20%. Amplificação de dano sub-habilidade aumenta a velocidade e o dano de todas as habilidades de itens do tipo ataque em 100%. Maior mana sub-habilidade, MP é aumentado em 2.000. Rapidez encantada sub-habilidade. Todas as habilidades de equipamentos mágicos com um tempo de espera atual de 10 minutos ou menos agora têm reduções adicionais de tempo de espera de 50%. Twincast sub-habilidade, ao ativar uma habilidade, há 10% de probabilidade de ativá-la novamente. Uma sub-habilidade multicast? Uau, isso é ainda melhor do que a diminuição do tempo de espera. Mas será que ele usa mana mais uma vez para a habilidade que é acionada automaticamente? Raidon resmungou enquanto lia a descrição. Cada vez que ele usava uma habilidade, havia fantásticos 10% de chance de ele conseguir realizar um lançamento duplo. Em particular, se Raidon usasse sua habilidade enxame explosivo para invocar 40 abelhas, e com 10% de chance de que essa sub-habilidade fosse acionada, então ele seria capaz de invocar 80 abelhas de uma só vez. A única questão que restava era determinar se a segunda ativação também precisava ou não de mana. Ele pensou um pouco e depois de um tempo chegou à conclusão de que a resposta poderia ter surgido durante a luta. Ele então tomou a decisão de analisar as sub-habilidades que havia adquirido para sua resistência. Vigor, mais 1, custo, NA, regeneração de vida sub-habilidade. Duplica a taxa de cura do corpo e aumenta os efeitos das habilidades de cura usadas no corpo com base nas estatísticas de resistência. Redução de danos sub-habilidade ignora 50% de todos os danos recebidos. Resistência a elementos menores sub-habilidade, a resistência do corpo a elementos comuns é aumentada em 50%. Maior saúde sub-habilidade, HP é aumentado em 1000. Reforçar itens, sub-habilidade, aumenta a durabilidade dos itens vinculados em 200%. Auto-reparo, sub-habilidade, itens vinculados se reparam gradualmente ao longo do tempo, com a velocidade de reparo aumentando com base nas estatísticas de resistência do usuário. Counter-Strike, sub-habilidade, retorna uma quantia fixa mais uma porcentagem de sua resistência após contra-atacar com sucesso. Conversão de dano sub-habilidade, sempre que você sofrer dano, 20% desse valor será devolvido à sua saúde. Die Hard, sub-habilidade, a velocidade de regeneração de HP é multiplicada por 4 quando o HP cai abaixo de 50%. Aura de vida, sub-habilidade, cada aliado escolhido em um raio de 1000 metros recebe 25% da regeneração de HP do usuário. Uau, isso parece incrível. Raidon ficou satisfeito com suas mais novas sub-habilidades. Ele não estava apenas melhorando sua defesa com aumento de resistência e novas sub-habilidades. Ao mesmo tempo, as sub-habilidades recém-adquiridas eram quase tão boas quanto uma habilidade de item e versáteis, com a possibilidade de serem ainda melhores. Cara, meu título não é uma trapaça? Apesar do fato de que estas são apenas habilidades passivas, Raidon foi forçado a refletir. Mesmo sendo um rank F, as habilidades que ele possuía como resultado apenas de seu título eram superiores àquelas possuídas por um rank F típico com a ajuda de equipamento mágico. 1953-2000? 1953-2000? 1973-2000? Raidon, usando sua habilidade Sentido da Morte, olhou para as barras de saúde dos 3 slims que tentavam atacá-lo e disse: eu sou capaz de infligir dano sem sequer fazer um ataque. Hahaha. Neste momento, mesmo com apenas sua sub-habilidade Counter-Strike, ele poderia matá-lo se ficasse parado, não fizesse nada e permitisse que eles o atacassem. Capítulo 215 Matando o Gigante. Raidon observou as gosmas d'água enquanto elas o atacavam e observou a barra de saúde de cada uma das gosmas d'água diminuir gradualmente. Isso levaria muito tempo. Agora é hora de ver o quanto melhorei. Raidon deu um sorriso antes de ativar seu combo. Corrente enferrujada. Ele invocou a corrente, mas em vez de enrolá-la no braço, simplesmente segurou-a frouxamente na mão. Então, intensas chamas negras irromperam de seu corpo e da corrente.
Raidon deu uma olhada nas gosmas de água que ainda tentavam atacá-lo e percebeu que seus corpos estavam começando a borbulhar e evaporar como resultado das chamas negras que ele estava usando. Depois disso, ele girou a corrente em círculo, imitando a ação de estalar um chicote. Depois de observar que os limos perderam ainda mais umidade e diminuíram de tamanho, ele chicoteou a corrente mais uma vez. LV.10 Water Slime, rank foi morto. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Agora 2 golpes são suficientes. Quando Raidon percebeu que havia eliminado com sucesso todos os 3 slimes com seu segundo ataque, ele soltou um suspiro de contentamento. Com seu atributo espiritual aumentado, seus ataques não apenas tinham mais poder de habilidade, mas também tinham mais poder de seus 2 elementos, o que os tornava mais eficazes contra gosmas de água. Enxame explosivo. Depois que Raidon confirmou que ele era mais uma vez capaz de colocar sua habilidade em uso, ele mais uma vez invocou suas abelhas. Mesmo que a nova chance de 10% da sub-habilidade associada ao seu atributo espírito não tenha sido acionada e ele tenha invocado apenas 40 abelhas, Raidon não deixou seu humor cair. Em vez disso, ele acenou com a corrente na mão e mergulhou na horda de gosmas de água para fazer outro massacre. Ele estava atacando cegamente porque ainda estava escuro ao seu redor e ele não tinha muita visão. Ele estava balançando a corrente que estava em sua mão em direção à única coisa que conseguia ver, que eram as barras de HP. Além disso, o único tipo de ataque que ele estava empregando consistia em girar a corrente ao seu redor em um círculo em alta velocidade, causando danos aleatórios aos slimes e ao ambiente em que ele se encontrava. Enxame explosivo. Legal. Os limos aquáticos que se aproximaram e o atacaram foram mortos rápida e facilmente, e depois de um tempo, ele usou sua habilidade mais uma vez e percebeu que o número de abelhas que ele havia invocado havia aumentado de 40 para 80. O fato de ele não ter usado nenhuma mana para ativar a sub-habilidade também o fez perceber o quão incrível ela era. Com a motivação e o entusiasmo de suas novas habilidades, Raidon continuou cultivando pontos de experiência. Além disso, mesmo que pareça que Raidon está apenas balançando sua corrente sem rumo, ele estava na verdade fazendo isso com um objetivo específico em mente o tempo todo, e não era apenas para matar os slimes. Cada vez que Raidon balançava sua corrente, ele causava dano ao gigante em que estava, além do dano que causava aos limos aquáticos. Ele havia percebido há algum tempo que a defesa e a regeneração de HP do gigante eram fracas, e agora ele estava tentando aumentar seu alcance de ataque na esperança de poder causar dano ao gigante por dentro e possivelmente até matá-lo. Seu primeiro plano envolvia subir até a cabeça do gigante e atacá-lo ali, mas quando percebeu quanto tempo isso levaria e o quanto ele gostava do local onde estava para cultivar agora, ele mudou de tática. Embora Raidon não pudesse ver a extensão do dano que estava causando atualmente, cada golpe de sua corrente já havia começado a incendiar a carne ao seu redor, criando vastas fendas nas paredes da carne. Além disso, explodiu com cada abelha convocada e começou a encher o interior do gigante com um inferno furioso. Parece que mesmo o elemento água do gigante foi incapaz de resistir aos elementos aprimorados de morte e fogo que Raidon possuía agora. Cara, até eu estou começando a sentir o calor neste momento. Já fazia mais de 1 hora desde que ele começou a matar os limos de água quando de repente percebeu que a área ao redor estava completamente envolvida em chamas. Mesmo que ele ainda estivesse balançando a corrente e atacando, ele não recebeu uma mensagem do sistema informando que ele havia matado um lodo aquático já há algum tempo. É provável que eu tenha aniquilado todas as gosmas de água. Quando Raidon verificou seus pontos de experiência no sistema, ele descobriu que seu total de pontos de experiência acumulados já havia ultrapassado 4 milhões. Apesar disso, ele não cessou seus ataques em nenhum momento. Ele ainda tinha tempo para o tempo da herança acabar, então ele decidiu tentar a sorte matando o gigante em vez de tentar pegar o item do topo da cabeça do gigante. Acho que começou a mostrar seus efeitos. Depois de meia hora, Raidon sentiu um choque do gigante e pensou. Por causa de sua resistência aprimorada e habilidades secundárias recém-adquiridas, ele foi capaz de continuar usando seu combo e nunca cessou seus ataques até agora. Como consequência disso, ele começou a pensar que os danos que havia causado até então já deveriam ter afetado o gigante. E acabou que Raidon estava certo em suas suposições. Mesmo que o gigante continuasse andando com os olhos fechados e fingisse que nada tinha acontecido, a área ao redor de sua cintura já estava completamente coberta pela fumaça e pelas chamas negras que saíam de sua bunda e continuavam a se espalhar ainda mais. Parecia que era apenas uma questão de tempo até que as chamas consumissem a gigantesca criatura. Capítulo 216 Queda de item do gigante. Estrondo. À medida que os ataques de Raidon continuavam a causar destruição dentro do gigante e a incendiá-lo, o colapso que Raidon esperava finalmente começou a ocorrer, e ele logo percebeu que o gigante havia desabado no chão com um estrondo retumbante. Finalmente, ele pensou consigo mesmo com alegria. Apesar de ter ficado preso dentro do gigante enquanto ele estava envolto em chamas e desmoronando como um arranha-céu, suas defesas garantiram que ele não sofresse muitos danos. No entanto, o ataque ininterrupto usando seu combo ainda o desgastou, e ele estava prestes a ser forçado a dissipar sua forma de combo à força. Havia também um segundo motivo para a felicidade de Raidon, as mensagens do sistema que ele estava recebendo agora. LV.10 Water Slime, rank foi morto. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Era óbvio que esses slimes de água tinham outro centro de desova diferente de onde Raidon estava agora, e conforme as chamas engolfavam o corpo do gigante, Raidon começou a receber mensagens do sistema de que suas chamas estavam matando esses slimes em outro local. E essas mensagens continuaram chegando em uma velocidade tão incrível que em determinado momento, já haviam ultrapassado o número de slimes que Raidon havia matado no local onde está agora.
Por outro lado, ele não recebeu nenhuma mensagem do sistema indicando que o gigante havia sido morto com sucesso. Raidon finalmente parou depois do que pareceu uma eternidade sendo jogado para frente e para trás dentro do gigante em colapso. Ele não perdeu tempo e começou a procurar uma saída da bunda do gigante. Como o fogo já havia consumido uma parte tão significativa do corpo do gigante, felizmente sair não foi difícil. Depois de passar pela carne e pele carbonizadas, ele finalmente conseguiu se libertar para o ar fresco, onde pôde respirar com mais facilidade. Quando ele se virou, viu o corpo do gigante, que parecia uma montanha envolta em chamas. Ele soltou uma risada ao dizer, bem, isso foi divertido. Enquanto Raidon admirava a obra-prima de destruição que ele havia criado e lia as inúmeras notificações de suas mortes, ele não pôde deixar de sentir orgulho e satisfação. Ele simplesmente ficou ali, absorvendo tudo e deleitando-se com a aclamação que veio com sua vitória por um breve período. Depois de esperar mais um pouco, ele começou a ficar curioso sobre o motivo pelo qual não havia sido informado da morte do gigante pelo sistema. Ao olhar para o corpo do gigante, viu que as chamas negras o haviam consumido quase inteiramente, dando a impressão de que estava completamente morto. Parece que além dos limos de água, não haverá nenhuma outra mensagem de morte. Esse gigante também é algum tipo de formação de item? O fato de não haver mais mensagens do sistema o levou a acreditar que esse gigante era apenas uma formação de item que funcionava como lar ou fábrica de limos de água. Durante a herança do esqueleto dourado, que foi a primeira vez que Raidon participou de uma herança, Fein disse a ele que algum tipo de formação de item foi o motivo da chuva de flechas que caiu sobre eles durante uma das etapas. E considerando essas informações, bem como o fato de que os itens poderiam ser combinados para produzir ferramentas de comunicação e até veículos, ele se convenceu de que o conceito do gigante ser nada mais do que uma máquina composta por vários itens era correto. Raidon ponderou enquanto se aproximava do corpo do gigante, que foi quase totalmente consumido pelas chamas escuras. Acho que precisarei adquirir conhecimento adicional sobre essa formação de itens no futuro. Ele havia adquirido algum conhecimento sobre a criação de soldados no livro de Herman, mas estava claro que esse gigante não era do mesmo tipo daqueles soldados. Obviamente, criar formações de itens era um processo muito mais complexo que exigia uma compreensão mais profunda da mecânica envolvida. Parece que não haverá mais saques para serem encontrados. À medida que Raidon se aproximava da cabeça do gigante, ele não pôde deixar de refletir sobre a visão do corpo da criatura se consumindo e se dissipando no ar a cada segundo que passava. Infelizmente, os limos aquáticos que ele matou também desapareceram sem deixar vestígios. O que é isso? Ele inicialmente procurava a bolha d'água que havia visto na cabeça do gigante e que acreditava ser a recompensa por essa herança. De repente, porém, sua atenção foi atraída para algo brilhando dentro do corpo em chamas do gigante. Raidon ignorou as chamas e começou a caminhar em direção à coisa brilhante. Caiu do gigante? Ao se aproximar dessa coisa, ele viu que parecia ser um cristal azul do tamanho de uma pérola normal. Além disso, foi fascinante observar que as chamas negras pareciam estar se afastando do objeto e nem mesmo faíscas entravam em contato com ele. Raidon percebeu que esta não era a recompensa na bolha d'água que ele viu inicialmente devido à localização dessa coisa. Pensando que era um saque deixado pelo gigante, ele o pegou com entusiasmo e verificou. Óleo congelado. Grau, branco. Qualidade, NA. Habilidade, encantamento corporal. Gradualmente, os olhos da pessoa congelam com um caos gelado, concedendo-lhes um olhar de comando possuído apenas pelos monarcas mais poderosos, aumentando a eficácia de suas habilidades de comando e controle em 5%. Quando Raidon descobriu que o item que ele tanto esperava era um encantamento corporal de grau branco, ele ficou sem palavras. Eu não realizei o impossível e matei aquele gigante. Será esta a recompensa por tudo isto? Raidon comentou enquanto fazia uma cara desagradável. No mínimo, ele não seria tão desanimador se fosse um encantamento corporal de grau verde. Capítulo 217 Elemento duplo. Num acesso de frustração, Raidon estava prestes a jogar o item em seu armazenamento dimensional quando se conteve. Espere. Esta descrição parece familiar. Ele afirmou e então leu a descrição do item mais uma vez. É obviamente um encantamento corporal do elemento gelo, mas o que exatamente é esse caos que está mencionando? Quando Raidon pensou um pouco mais sobre essa descrição, a primeira coisa que veio à mente foi outro encantamento corporal de grau branco chamado Coração Ashen. O coração da pessoa começa a arder com ferozes chamas negras da morte, queimando 1% de seu HP por minuto e transformando metade dessa quantidade em MP. Raidon murmurou tentando lembrar a descrição do item Ashen Heart antes de absorver o Ember Heart de grau azul. Quando ele comprou Ashen Heart pela primeira vez, também era um encantamento corporal de grau branco. Mais tarde, ele descobriu, para sua surpresa, que continha 2 elementos e possuía o misterioso poder de absorver até mesmo seu Ember Heart de grau azul, usado mais recentemente. Esse caos é outro elemento raro, como a morte. Raidon murmurou, perdido em pensamentos. Ele estava ciente de que habilidades e encantamentos corporais que continham elementos raros eram difíceis de conseguir. Na maioria dos casos, elementos raros só podem ser encontrados em itens de grau superior ao verde, e nunca são encontrados em itens de grau branco. Portanto, possuir elementos duais, especialmente quando um desses elementos é raro, sempre foi considerado uma qualidade excepcional. É possível que quando a vendedora estava vendendo Ashen Heart para Raidon, ela não tenha prestado muita atenção à descrição do item. Como ela acreditava que este era apenas um grau branco, ela argumentou que não poderia ter elementos raros como a morte.
Em vez disso, ela acreditava que só tinha um elemento fogo, e Raidon não queria ser o tipo de pessoa que ignorava a possibilidade de cometer o mesmo erro neste exato momento. Não sei se esse caos é outro elemento ou não, mas acho que preciso investigar isso mais tarde. Ele cuidadosamente colocou o encantamento corporal que estava prestes a jogar em seu armazenamento dimensional no baú de cobre que anteriormente pertencia ao olho do gnomo, de gelo, e o posicionou no canto de objetos de valor do armazenamento. Depois disso, Raidon continuou marchando na direção da cabeça do gigante. Onde deveria estar? Logo ele chegou à cabeça do gigante, que ainda estava envolta em chamas. Ao perceber que a bolha d'água e os itens contidos nela não estavam nas proximidades, ele começou a procurá-los. Encontrei. Enquanto Raidon procurava por itens que ele acreditava serem a recompensa dessa herança, ele se deparou com uma bolha de água que brilhava à luz do sol no meio de um longo campo gramado, a pouca distância do cadáver do gigante. Depois de passar pelos arbustos crescidos, ele finalmente conseguiu alcançar a bolha de água que tinha 2 metros de altura, 2 metros de largura e estava cheia de uma variedade de objetos. Certamente parece ser a recompensa por esta herança. Pop. Ao perceber que sua previsão estava correta, Raidon estendeu a mão em direção à bolha, que então estourou com um estalo alto, espalhando os itens dentro dela. Tempo restante até o colapso da dimensão. 0 hora 2 minutos e 59 segundos. Pelo menos eles me dão algum tempo para coletar os itens. Assim que a bolha estourou, ele olhou para a mensagem do sistema que acabará de ouvir e disse. Depois disso, Raidon fez um esforço apressado para reunir todos os itens e os jogou em seu armazenamento dimensional com a intenção de inspecioná-los mais tarde. Demorou algum tempo para completar esta tarefa porque a maioria dos itens consistia em núcleos vitais e moedas de ouro espalhadas, mas no final, ele conseguiu reunir tudo antes que o tempo estipulado expirasse e ele se encontrasse de volta. Quarto dele. Ufa! Foi extremamente frutífero. Ele riu para si mesmo enquanto relaxava em sua cadeira de couro macio e examinava os itens em seu armazenamento dimensional, bem como a soma de seus pontos de experiência exibidos em seu painel de personagem. Acredito que agora posso maximizar meu status de espírito também, disse Raidon enquanto dava uma olhada em seu total geral de pontos para a experiência. Experiência 16.820.420, 100.000.000. No final, quando o gigante foi completamente envolvido pelas chamas, Raidon não conseguiu acompanhar as mensagens do sistema e não tinha conhecimento do número de limos de água que morreram nas chamas. No entanto, depois de observar o número de pontos de experiência que ele tinha, ele conseguiu determinar que o número estava na casa dos milhares. O desempenho extraordinário de Raidon superou em muito de um detentor de item rank E, que teria lutado para derrotar até mesmo 100 limos de água nesta herança. Mesmo a pessoa que originalmente possuía a herança provavelmente ficaria chocada com o que havia conseguido. A grande maioria deles é composta de núcleos vitais de rank e bem como moedas de ouro, disse Raidon, contando as esferas de cristal azul antes de começar a colocá-las de lado. Depois de terminar de contar os núcleos vitais, ele viu que havia 10.250 no total. Não acho que isso seja útil para mim agora, mas todos devem valer algo em torno de 1 milhão de moedas de ouro no total. Ele disse e começou a contar as moedas de ouro espalhadas, colocando-as nas sacolas de ouro que havia comprado anteriormente. E 4 milhões de moedas de ouro. Se eu não soubesse o preço da carne da máfia que preciso comer mensalmente para obter a nutrição que meu corpo necessita, poderia pensar que sou rico agora. Raidon exalou profundamente enquanto empurrava as moedas de ouro para o lado e continuava inspecionando os outros itens. Estes incluíam 9 orbes de expansão de armazenamento dimensional de grau branco e um conjunto de equipamentos mágicos que pareciam ter o elemento água, mas não tinham utilidade para ele. Depois de aumentar rapidamente a capacidade de seu espaço de armazenamento para 33 metros quadrados com orbes de expansão de armazenamento dimensional, Raidon examinou o único item que ainda restava. Capítulo 218 5 novas sub-habilidades. Olho gelado. Grau. Verde. Qualidade. N. A. Habilidade. Encantamento corporal. Gradualmente, os olhos da pessoa congelam, concedendo-lhes um olhar de comando possuído apenas por reis e rainhas, aumentando a eficácia de suas habilidades de comando e controle em 20%. É estranho. Raidon ficou surpreso quando leu a descrição do item e descobriu que ele tem quase exatamente a mesma descrição do olho Frostorno, bem como a mesma característica. Só a porcentagem deixa maior, e a descrição não faz menção ao caos em nenhum lugar dele. Além disso, a palavra monarca foi substituída por reis e rainhas. Ele pensou um pouco mais nas diferenças e ao fazê-lo, suas suposições de que o encantamento corporal olho gélido não era realmente um item comum começaram a se tornar mais plausíveis. Raidon, sabendo quão excepcional é seu coração cinzento, teve a intenção de fazer uso do encantamento corporal olho gélido neste exato momento para verificar se suas hipóteses estavam corretas. Porém, por se tratar de um encantamento corporal do elemento gelo, ele achou que seria uma má ideia e relutantemente decidiu esquecê-lo até reunir mais conhecimento sobre o assunto no futuro. Não importava o quanto ele quisesse saber qual seria o resultado ou o quanto gostasse de jogar, ele sabia com certeza que possuía o elemento fogo, e também sabia que se usasse esse encantamento corporal, seu corpo seria definitivamente danificado pelo choque dos dois anti-elementos. Bem, acho que deveria maximizar meu espírito também. Ele exclamou com alegria.
Ele tomou a decisão de maximizar seu status de espírito porque não tinha outra escolha, pois já havia maximizado seu status de resistência e, apesar de ter uma grande quantidade de pontos de experiência, eles não seriam suficientes para permitir que ele subisse de nível ou melhorasse seu status. Título. Além disso, o incomodava que ele só pudesse melhorar suas estatísticas até um máximo de 100 pontos. Raidon ponderou a possibilidade de que a limitação fosse removida quando seu atributo de espírito atingisse o nível máximo de 100. Também é possível aumentar o limite atualizando meu título mais uma vez. Ele murmurou e optou por seguir o único curso de ação disponível para ele no momento. Ele abriu o painel de personagens e começou a trabalhar para aumentar seu status de espírito. Jin. Parece que 100 é realmente o limite no momento. Raidon soltou um suspiro de frustração quando percebeu que não poderia mais aumentar seu atributo de espírito depois de gastar quase 5 milhões de pontos de experiência e trazê-lo para o valor máximo de 100. Ele disse, espero que quando eu atualizar meu título novamente mais tarde, esse limite aumente. E então ele começou a verificar suas sub-habilidades recém-adquiridas. Espírito. Mais 1, custo. NA. Infusão elemental, sub-habilidade, aumenta o atributo elemental das habilidades de ataque do usuário em 50%. Influência estendida, sub-habilidade, aumenta o alcance efetivo das habilidades do tipo ataque e controle em 200%. Extended Hit, sub-habilidade, aumenta o alcance efetivo das habilidades do tipo investigativo em 100%. Assimilação elemental comum, sub-habilidade, o atributo de mana do usuário tem 10% de chance de se adaptar a todos os anti-elementos comuns, neutralizando suas características opostas. Aura of Dominion, sub-habilidade, aumenta os efeitos da habilidade do usuário em 100% em todos os alvos em um raio de 1000 metros. Enquanto Raidon examinava com admiração suas sub-habilidades recém-adquiridas, ele pensou consigo mesmo, isso é realmente incrível. Ele sentia sua força crescer tanto em seu corpo quanto em sua alma sempre que melhorava suas estatísticas ou adquiria novas sub-habilidades. Mas sempre foi agradável para ele ver esse poder crescer especificamente como estatística. Acompanhar sua progressão no sistema lhe dava maior emoção e prazer, e ele acreditava que nunca se cansaria disso. Ele sufocou a alegria que sentia pela capacitação que sentia em sua alma e começou a olhar mais de perto para suas sub-habilidades. As 3 primeiras submortes são realmente incríveis, mas o que exatamente é a assimilação elemental comum? Raidon não pensou muito neles porque acreditava que as descrições das 3 primeiras habilidades eram muito claras. No entanto, ele acreditava que havia significativamente mais nesta sub-habilidade do que o que foi declarado na sua descrição. É possível que se seu elemento fogo tivesse 10% de chance de se adaptar a outros anti-elementos, isso lhe daria uma vantagem significativa tanto no ataque quanto na defesa. Por causa disso, há 10% de chance de eu ser capaz de me defender facilmente contra um ataque que utiliza o elemento água, fazendo uso de minhas habilidades elementares de fogo. Da mesma forma, posso romper uma defesa elementar da água usando o meu ataque elemental do fogo. Ele pensou. Esta foi definitivamente uma habilidade revolucionária, mas essa não é a principal razão pela qual Raidon achou essa sub-habilidade tão incrível. Há 10% de chance de não me machucar se eu usar uma habilidade anti-elemento ou até mesmo um encantamento corporal. Posso até ter a oportunidade de transformar meu elemento em um novo elemento híbrido incorporando outros elementos. Os pensamentos de Raidon começaram a correr enquanto ele considerava a miríade de resultados que poderiam ocorrer, e ele imediatamente se lembrou do encantamento corporal olho gelado que ele havia encontrado há algum tempo. Se esse encantamento corporal fosse tão misterioso quanto seu coração cinzento e tivesse a capacidade de crescer absorvendo encantamentos corporais mais poderosos, então ele estaria interessado em usá-lo. No entanto, a chance de 10% não foi suficiente para garantir otimismo. Além disso, mostra que apenas minha mana é capaz de se ajustar aos anti-elementos. Meu HP não será capaz de se adaptar. Raidon murmurou enquanto franzia a testa. Não foi suficiente para ele simplesmente adaptar o encantamento corporal do elemento gelo à mana do elemento fogo que ele possuía. Se o elemento gelo e o aspecto ardente de seu corpo entrassem em conflito um com o outro, havia uma grande probabilidade de que ele se matasse. Capítulo 219-10. Partida. Essa sub-habilidade tem muitos recursos ocultos e é igualmente difícil de compreender. Terei que descobrir o que posso fazer com isso mais tarde. Raidon afirmou e optou por examinar sua sub-habilidade final. Tem a palavra aura novamente, como a última sub-habilidade para meu status de resistência. Ele ponderou enquanto observava sua habilidade passiva Aura of Dominion. Por causa dessa habilidade, Raidon foi capaz de causar o dobro do impacto com todas as suas habilidades. Felizmente não foi apenas uma habilidade de suporte como Aura of Life, e foi um aumento incrível que também aumentou suas habilidades de tipo de ataque em 100%. Ele riu satisfeito, dizendo, agora tanto meu poder de defesa quanto de ataque aumentaram para níveis incríveis. Mesmo levando em conta o fato de que ele tinha apenas um total de 200 pontos de estatísticas, ele possuía o poder equivalente a um detentor de item Rank F de nível 100. E a diferença seria muito maior do que poderia ser calculada com matemática simples quando suas sub-habilidades fossem levadas em conta. Um E-Rank de nível 100 provavelmente não será capaz de competir com meu poder neste momento. Estou curioso para saber o quão forte sou em comparação aos detentores de itens Rank D. Ele mudou seu foco para os detentores de itens de Rank D porque ele não considerava mais nenhum detentor de itens de Rank como seus oponentes. Mesmo que ele não soubesse que tipo de aumento de poder um detentor de item receberia quando subisse para o Rank D, ele não acreditava que seria muito difícil para ele lutar contra um item comum com o poder que possuía atualmente. Meu poder ainda não deveria ser suficiente para manter minha posição contra minha família, mas posso pelo menos não me deixar controlar por eles com a ajuda do alto escalão nas minhas costas.
Haydon deu um sorriso malicioso enquanto começava a se preparar para quando veria sua família novamente, o que aconteceria em breve. Ao utilizar todas as cartas que tinha em mãos, ele planejou maximizar ao máximo os benefícios que recebia delas. No final, ele ainda não era poderoso o suficiente para conseguir o que queria neste mundo governado por essas famílias e organizações, e precisava de pontos de experiência adicionais para se tornar ainda mais poderoso. Para conseguir isso, ele teve que aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgiram em seu caminho. Ainda tem um objetivo restante. Ele refletiu sobre as 2 últimas partidas que precisava vencer para subir ao E-Rank. Quando ele alcançou o Rank E, ele precisava de um número absurdamente grande de pontos de experiência para cada nível. Então não fazia muito sentido para ele que o número de pontos de estatísticas gratuitos que ele receberia para cada subida de nível aumentaria de 2 para 4. No entanto, uma vez que ele alcançasse o Rank E, mesmo os 10 pontos de atributos adicionais que ele obteria para cada atributo seriam suficientes para aumentar seu poder por um fator de várias vezes. Como suas estatísticas de força e agilidade ainda estão em 1, seu combo com a técnica Berserker ainda é relativamente fraco. No entanto, se ele aumentasse qualquer uma dessas estatísticas em 10, ele experimentaria um aumento significativo no poder. Haydon superou a frustração de não ser capaz de aumentar suas estatísticas de resistência e espírito no momento e se concentrou em sua ascensão ao rank 4 dias depois. É melhor eu encontrar algo para passar o tempo enquanto espero minha próxima partida. Depois de dizer isso, Haydon tomou a decisão de sair de casa e ir ver Dan e os outros. Ele cogitou a ideia de ensinar-lhe sua técnica de superevasão porque não podia se dar ao luxo de perder nenhum deles em um ataque inesperado, pois isso tornaria seu investimento neles nulo e sem efeito. Haydon já havia investido mais tempo e esforço ensinando-lhes 2 técnicas diferentes do que o necessário, mas estava começando a sentir que a lealdade que conquistara em troca fazia com que tudo valesse, pelo menos parcialmente, a pena. Por causa disso, além de usar o tempo para se distrair do tédio, ele concluiu que poderia ser benéfico, a longo prazo, torná-los mais poderosos. Enxame explosivo. Ele ativou sua melhor habilidade, que é para cultivar pontos de experiência, e então suas abelhas, que são formadas a partir de suas chamas negras, começaram a voar rapidamente em busca de presas. Também é importante notar que as abelhas de Haydon parecem ter crescido em tamanho e velocidade, exalando uma vibração mais agressiva. Estrondo, 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 estrondo. Haydon murmurou para si mesmo após a 4ª explosão enquanto examinava os itens que seus companheiros haviam deixado para trás. Terei problemas no futuro se continuar matando meus companheiros de equipe. Tanto faz, eu acho. Depois disso, ele reuniu os itens e os jogou em seu armazenamento dimensional. Depois de 4 dias, ele já havia terminado sua 9ª partida enquanto instruía Dan e os outros sobre uma nova técnica, e havia acabado de começar sua 10ª e última partida para alcançar o Rank E. Haydon sentou-se e relaxou os ombros enquanto observava suas abelhas levantar voo e começar seu trabalho. Dado que esta seria sua última partida como Rank F, ele estava ansioso para que terminasse o mais rápido possível. Não havia mais nenhum desafio real nas lutas, e elas haviam se tornado monótonas e rotineiras. Como seu poder era tão grande neste momento, ele nem precisou se preocupar em se mover. Ele desejava um desafio que colocasse suas habilidades à prova porque as partidas do Rank F não tinham mais nada a oferecer. Eu me pergunto qual será o conceito para as partidas do E-Rank. Enquanto pensava sobre isso, Haydon saboreou um pedaço de carne assada de seu armazenamento dimensional enquanto se deliciava com a brisa salgada que carregava o cheiro do oceano. Neste ponto, tudo o que ele poderia pedir era que sua próxima partida fosse mais desafiadora. Capítulo 220 Classificação E. A partida terminou. Equipe vencedora. B7890, D4850. Com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 529. Você ganhou o projeto do item, chapéu, branco. Você ganhou material de artesanato, saco de água, verde. Sequência de vitórias, 10. Jin. Você venceu 10 partidas consecutivas. Parabéns! Você atendeu aos requisitos ocultos para subir de classificação. Assim que Haydon terminou sua 10ª partida e voltou para seu quarto, ele foi saudado por um som vindo do sistema e mensagens piscando diante de seus olhos. Escondido? O que diabos está escondido? Acho que isso é de conhecimento comum entre todos os detentores de itens. As mensagens continuaram indo e voltando enquanto ele se divertia com a que vinha do sistema. Você subiu na classificação, FE. Você ganhou pontos de estatísticas, branco, ativado. Todas as estatísticas mais 10. Você ganhou encantamento de nível, branco, ativado, mais 2 pontos de atributos livres por subida de nível. Tempo restante para a próxima partida, 47, 59, 30. Agarrar? Quando Haydon leu as mensagens do sistema que havia recebido, ele abriu a boca para gritar de alegria por ter avançado para a próxima classificação, mas esse foi o único som que saiu de sua boca porque as recompensas que ele recebeu não eram nada parecidas com as que ele recebeu. Havia previsto. Na verdade, ele sabia que recompensa receberia, no entanto, a maneira como o sistema o concedeu foi inesperada. Eu ganhei pontos de estatísticas? Grau branco? Ativado? Ele ficou tão surpreso com o que leu que repetiu. E o que exatamente é esse aumento de nível? Espere. Haydon teve um lampejo de compreensão quando percebeu o que isso significava. Quando ele abriu o painel do personagem, ele percebeu que todas as suas estatísticas, que antes eram definidas como 1, agora estavam definidas como 11. Então o que o sistema me deu foram também alguns tipos de itens. Parece que o sistema não lhe concedeu nenhum ponto de estatística de maneira direta. Foi uma recompensa na forma de itens, e tudo o que o sistema fez foi entregá-los a ele e depois fazer com que ele não tivesse escolha a não ser usá-los automaticamente, sem quaisquer outras opções.
Você está dizendo que existem outros itens que podemos usar para aumentar nossas estatísticas? E esse nível de encantamento? Haydon sentou-se em sua cadeira e imediatamente começou a processar as novas informações que acabará de obter. Ele já estava chocado com o fato de que o encantamento corporal que recebeu de Fang aumentou a quantidade de experiência que ele ganhou por um fator de 2. No entanto, ele ficou ainda mais surpreso com o fato de haver itens com os quais ele pode ganhar pontos de estatísticas adicionais. Haydon tinha a impressão de que a única maneira de melhorar as estatísticas era avançar de nível e classificação. Esse era o conhecimento comum que ele aprendeu sobre os porta-itens nos livros que adquiriu de Herman, bem como as informações armazenadas em sua memória. Além disso, Belicia, a quem ele já havia consultado sobre a classificação, não mencionou esse detalhe. Definitivamente há algo estranho nesta situação. Haydon colocou a mão no queixo e ponderou. Parecia improvável que os detentores de itens neste mundo não soubessem da existência de tais itens. Não havia dúvida de que os encantamentos corporais eram os itens mais fundamentais e importantes para qualquer detentor de item. Isto se deveu principalmente ao fato de que os encantamentos corporais tiveram um efeito imediato nos pontos de estatísticas do detentor do item, o que por sua vez teve um impacto imediato no poder do detentor do item. Quanto maior o poder do encantamento corporal, maior será o seu efeito nos pontos de estatísticas. E os pontos de estatísticas tiveram um impacto direto nas habilidades dos itens. Quanto maior o número de pontos de estatísticas, mais poderosas se tornarão as habilidades dos itens. Por causa disso, os pontos de estatísticas são a base do poder do detentor do item. Como resultado, ele acreditava que cada detentor de item se esforçaria para adquirir recursos que lhes permitissem aumentar seus pontos de estatísticas, já que esta era a principal forma de ganhar mais poder. No entanto, foi inesperado que houvesse um boato e uma falsa crença comum de que a única maneira de ganhar pontos de estatísticas era através do sistema. Talvez neste mundo ainda não seja possível adquirir esses itens por outros meios. Ou talvez sejam apenas famílias ou outros detentores de itens poderosos e influentes que escondem e distorcem essas informações. Essa foi a única explicação possível que Haydon conseguiu pensar na época. É provável que apenas famílias extremamente poderosas ou mesmo detentores de itens de alto escalão tivessem conhecimento da localização dos pontos de origem de tais itens. Quando eu realmente penso sobre isso, isso não parece tão estranho. Ele pensou. Era perfeitamente normal que as famílias retivessem ou distorcessem certas informações vitais, assim como se esperava que mantivessem as técnicas necessárias para que uma pessoa despertasse como detentora de itens. Em todos os mundos possíveis, informação é poder, e ninguém jamais iria querer ceder esta vantagem a outros. Felizmente tenho um título que me concede pontos de estatísticas adicionais, então não estou precisando desesperadamente de itens suplementares. Naturalmente posso aprender mais sobre isso no futuro, à medida que minha força aumenta. Com um suspiro, ele disse, quem é? A linha de pensamento de Haydon foi quebrada quando houve uma batida em sua porta, e ele murmurou com uma carranca no rosto. Ao se levantar e abrir a porta para ver quem era, descobriu que era um dos jovens que sempre montava guarda à sua porta. O jovem saudou Haydon com uma reverência e depois dirigiu sua atenção para o elegante veículo preto que estava estacionado abaixo enquanto ele continuava falando. Mestre, tem alguém perguntando por você. Dan e o resto de sua gangue nunca o teriam perturbado, não importa quem viesse procurá-lo. No entanto, eles agora tiveram a coragem de ir até a casa dele e bater em sua porta porque Haydon havia dito a eles alguns dias antes que estava esperando alguém e que eles eram obrigados a avisá-lo se alguém perguntasse sobre ele. Ele está um pouco mais cedo. Haydon murmurou olhando para Galen, que estava parado na frente do veículo, acenando para ele com um grande sorriso no rosto. Capítulo 221 Visitando a mansão da família. Haydon tinha a expectativa de que as pessoas que iriam buscá-lo em sua casa chegariam no dia em que aconteceria a comemoração planejada. No entanto, para sua surpresa, Galen chegou não apenas um dia antes do previsto, mas também pessoalmente. Ele achou isso interessante, então desceu para conferir. Ei, primo, como você tem estado desde a última vez que nos falamos? Galen recebeu Haydon de braços abertos e um sorriso caloroso. Dan e os outros teriam ficado chocados ao ver Galen se referir a Haydon de maneira tão casual como seu primo. Felizmente, todos estavam em outro lugar trabalhando em seu treinamento e não havia muitas pessoas por perto. E esses indivíduos ficaram tão intimidados pela aura de Haydon que se abstiveram de olhar em sua direção, muito menos de tentar escutar a conversa. Haydon comentou com um sorriso irônico. Achei que o grande dia fosse amanhã. É, sobre isso. Galen pigarreou e continuou desviando o olhar. Eles disseram que tem algumas coisas sobre as quais querem conversar com você, então só vim perguntar se você poderia vir um pouco mais cedo. Ele já havia explicado que ele só deveria comparecer durante a celebração e conseguiu convencê-lo de que não havia necessidade de comparecer antes. Haydon acabou aceitando o chamado de sua família para seu próprio benefício, e não era razoável esperar que ele voltasse para casa onde havia sido exilado anteriormente só porque eram parentes. Além disso, não é do interesse da família de Mugen coagi-lo a retornar para a mansão. Como Haydon respondeu ao chamado já era um desenvolvimento positivo para eles, eles decidiram enviar Galen de volta para tentar persuadi-lo mais uma vez. Não tenho certeza do que eles querem discutir, mas... Enquanto Galen tentava explicar a situação, Haydon o interrompeu. Não se preocupe, eu sei muito bem o motivo. Então ele abriu a porta do carro, entrou e se acomodou. Vamos, e disse. Ok. Galen ficou surpreso com a falta de preocupação e comportamento relaxado de Haydon. No entanto, ele não perdeu tempo e entrou apressadamente no carro.
Então, eles têm algumas suspeitas, hein? Quando o carro começou a se mover, Haydon pensou consigo mesmo enquanto olhava pela janela do veículo. Foi muito importante para a família Temujin apresentá-lo publicamente novamente como um membro da família e antes de fazerem isso, eles precisavam entender o quanto a importância dele é para eles. A probabilidade de alguém como Haydon ou Dan, que eles aprenderam mais tarde, despertar como detentores de itens sem a ajuda de ninguém era menor que 1 em 1000, então eles já sabiam que Haydon tinha um detentor de itens de alto escalão por trás dele. Além disso, matar um membro da organização de sangue e apagar todo o território do mapa exigia a autoridade e o poder de um detentor de itens de alto escalão, já que até mesmo uma família como a deles hesitaria antes de atacar um membro desta organização infame. Portanto, Haydon tinha certeza de que a fonte de suas suspeitas não era a existência ou inexistência do detentor do item de alto escalão em questão, mas sim a proximidade do relacionamento de Haydon com o indivíduo em questão. Tudo o que tenho que fazer é provar meu valor para eles, certo? Enquanto Haydon continuava a pensar, ele notou seu próprio sorriso distorcido refletido na janela. Depois de 1 hora de viagem, o veículo que transportava Haydon finalmente chegou a um grande portão de ferro adornado com bordados intrincados, permitindo-lhes entrar em um grande jardim cercado por altos muros de concreto e barras de ferro. Enquanto percorriam o caminho de granito meticulosamente trabalhado e passavam por um conjunto colorido de flores vermelhas que ladeavam o caminho, ele não pôde deixar de apreciar o magnífico ambiente. No final do caminho erguia-se uma magnífica estrutura que lembrava um palácio, cujo esplendor e beleza hipnotizariam quem a contemplasse. Haydon pensou, eles realmente sabem como exibir sua riqueza. O edifício exalava um ar de riqueza e prestígio graças à utilização de materiais da mais alta qualidade em toda a sua construção, bem como aos designs intrincados e floreios artísticos que adornavam o seu interior e exterior. Suas paredes eram imponentes e pintadas em uma cor branca imaculada, enquanto os pilares dourados e as decorações ornamentadas sugeriam a vasta fortuna e poder da família. Ao se aproximarem da entrada da mansão, Haydon notou uma grande multidão de pessoas em pé em ambos os lados da estrada que levava à mansão. Parecia que os indivíduos, todos vestidos com uniformes de empregada e empregada, esperavam que eles chegassem. Eles estavam em linha reta, com expressões severas e profissionais, criando uma visão imponente para qualquer um que entrasse na residência da família Temujin. Parecia que os criados já estavam esperando há algum tempo porque se organizaram em fileiras e colunas organizadas, demonstrando um nível impressionante de disciplina e organização. Se alguém além de Haydon visse isso, provavelmente ficaria impressionado e intimidado ao ver o grande número de pessoas que se reuniram para cumprimentá-los. Além disso, eles exalam uma aura forte. Eles também são detentores de itens? Haydon teve um pensamento ao observar as centenas de pessoas circulando vestidas com trajes mundanos de servo. Ele foi capaz de sentir a aura poderosa que emanava de todos eles, embora não na mesma extensão que a de Belicia e Tika. Parece que a família Temujin estava ansiosa pela chegada de Haydon há algum tempo e preparou uma recepção discreta para ele, em um esforço para intimidá-lo. Mesmo que ele não se importasse com o pequeno show deles, a visão ainda o surpreendeu. O fato de que mesmo uma família pequena pudesse exercer tanta influência e poder era uma indicação significativa de sua posição e autoridade neste mundo. Os criados fizeram uma demonstração de respeito e deferência baixando a cabeça em uníssono enquanto o carro se aproximava da entrada do prédio. Isso é realmente algo que representa um verdadeiro poder, refletiu Haydon. Todas essas pessoas provavelmente eram detentoras de itens de rank F, mas o fato de todos terem curvado a cabeça em respeito e cumprimentado o outro detentor de item de rank F era uma evidência do grande poder responsável por fazê-los fazer isso. Capítulo 222 Empregada-chefe. Estou feliz por ter você de volta em casa. Hein? Galen riu sem jeito, sua voz tingida de incerteza. Se quiser, você pode descansar em seu quarto por enquanto. Os anciãos da família enviarão alguém para convocá-lo para a sala de reuniões quando estiverem prontos. Haydon assentiu levemente antes de abrir a porta do veículo e sair. O interessante é que Haydon teve que abrir a porta, embora uma das criadas tenha corrido para abrir a porta de Galen. Eles estão apenas jogando um jogo bobo, hein? Haydon lançou um breve olhar para a multidão de servos que o cercava e uma compreensão lhe ocorreu. Ele não pôde deixar de notar que momentos atrás, a pessoa que esses servos cumprimentaram com o maior respeito não era ele, mas sim Galen. Os olhares respeitosos dirigidos a Galen contrastavam fortemente com os olhares desdenhosos que ele próprio recebia. Ele não se importava que estivesse sendo tratado de forma diferente. Afinal, é provável que eles tenham sido instruídos a se comportar dessa maneira, ou então foram levados a acreditar que Haydon ainda era um filho inútil da família. No final, cada um desses servos era uma pessoa que foi comprada e criada pela família Temujin quando eram muito jovens e acabou se tornando detentora de itens como resultado dos esforços da família. Por causa disso, cada um deles foi submetido a uma lavagem cerebral quase desde o momento em que nasceram, e como resultado, já não se consideravam meros servos da família, mas sim como membros leais. Essas pessoas, que poderiam ter sacrificado suas vidas sob o comando da família Temujin com uma única ordem, pareciam estar trabalhando propositalmente em uníssono para diminuir o senso de importância de Haydon, tudo sob a instrução da mesma família. Haydon não prestou atenção a esses fantoches da família enquanto ele e Galen, acompanhados pelas duas criadas que os cumprimentaram, seguiram em direção aos portões da mansão. Bem-vindo de volta, jovem mestre. Lá dentro, foram recebidos por uma mulher de meia-idade que se destacava entre as demais empregadas por vestir um tradicional uniforme de empregada que cobria todo o corpo além de uma saia longa. Ela é forte. Quando Haydon viu essa pessoa, essa foi a única coisa que passou pela sua cabeça. Olá, senhorita Dion. Galen disse timidamente. Ele parecia tenso, e pode-se até dizer que parecia intimidado pela presença daquela pessoa.
Haydon estava bem ciente da identidade dessa mulher e do motivo pelo qual Galen estava se comportando dessa maneira. Depois do chefe da família e dos mais velhos da família, essa pessoa ocupava a terceira posição de autoridade. Essa pessoa servia como empregada doméstica chefe da família e era responsável por todos os servos e empregadas domésticas da casa. Por ser a chefe das Battle Maids, ela ocupa uma posição muito significativa dentro da família. Devido ao fato de que ser detentor de item não era suficiente para qualificar uma empregada doméstica como empregada de batalha, nem todo servo detentor de item era elegível para o título. As empregadas batalhadoras eram um grupo exclusivo composto apenas por mulheres, meticulosamente selecionadas entre um vasto grupo de candidatas. Apenas os indivíduos mais qualificados e refinados foram escolhidos entre centenas e até milhares. Estas jovens passaram por uma formação rigorosa, servindo como atendentes pessoais e conselheiras dos filhos da família, que representavam o futuro e o legado do agregado familiar. Foi até previsto que seus jovens mestres os manteriam como companheiros para toda a vida e em algum momento, eles teriam seus filhos, continuando assim a linhagem familiar. Para dar um passo adiante, os jovens mestres a quem essas donzelas de batalha serviam poderiam um dia se tornar seus cônjuges, momento em que assumiriam o papel de anciãos da família. Por esta razão específica, a empregada doméstica, a quem foi confiada a responsabilidade de nutrir e orientar os futuros líderes da família, inspirava um enorme respeito, não apenas por parte dos membros da família. Não havia dúvida de que este era um papel fundamental, já que o titular moldaria o legado e a fortuna da família para as gerações futuras. O comportamento gelado de Dion permaneceu inalterado enquanto ela dirigia sua atenção para Haydon. Com uma ligeira inclinação de cabeça, gesto reservado a mostrar respeito aos jovens senhores da família, ela transmitiu sua mensagem com voz monótona. O conselho aguarda sua presença na sala de reuniões. Haydon não pôde deixar de notar a atitude fria que Dion, assim como os outros servos, demonstrou em relação a ele. No entanto, ele estava ciente de que a disposição gélida que ela exibia não era uma reação a ele em particular. Era apenas sua abordagem padrão para lidar com todos e não tinha nada a ver com Haydon no nível pessoal. Presumi que você teria algum tempo livre para relaxar ou explorar, comentou Galen timidamente, percebendo que havia subestimado a urgência do desejo dos mais velhos para a reunião. Haydon, ao perceber que Galen sentia sinceramente pena dele, não pôde deixar de sorrir em resposta. Na verdade, para alguém tão impaciente como ele, quanto mais cedo a reunião pudesse acontecer, melhor, e ele não se importava muito com isso. Acompanhe seu jovem mestre até a sala de reuniões. Dion comentou friamente, sem esperar a resposta de Haydon, enquanto olhava para as 8 garotas que estavam em fila no fundo. Esses 8 indivíduos eram todos mulheres e pareciam ser os principais modelos deste mundo em termos de aparência. Além disso, o fato de estarem alinhadas com trajes de empregada, todos semelhantes entre si, mas com particularidades distintas, contribuiu para a atratividade do grupo como um todo. No entanto, não foi apenas a sua beleza deslumbrante ou seu fascínio encantador que cativou os espectadores deste grupo. Antes, o que realmente os cativou foi a aura profunda que emanava de cada um deles individualmente. Era óbvio para qualquer pessoa com olhar atento que essas mulheres não eram detentoras de itens comuns. Contido em suas estruturas frágeis estava um imenso poder que estava apenas esperando para ser liberado. Capítulo 223 Esforço infrutífero. Estas foram as donzelas de batalha que a família Temujin criou meticulosamente com seus ensinamentos e técnicas refinadas que desenvolveram ao longo das muitas gerações que se passaram desde a fundação da família. Enquanto Haydon examinava essas 8 pessoas, seus olhos foram subitamente atraídos pelos olhos brilhantes de Belicia. Por que ela está me olhando desse jeito? Quando o olhar de Haydon encontrou os olhos intensos e radiantes de Belicia dentro do grupo, um desconforto inesperado percorreu-o, fazendo com que uma onda de desconforto se instalasse em seu âmago. Ao longo de suas interações, Belicia sempre o tratou com carinho, semelhante a como uma irmã mais velha afetuosa trataria seu irmão mais novo. Seu olhar frequentemente transmitia uma mistura de carinho e simpatia por ele, como se ela sentisse pena das circunstâncias em que ele se encontrava. Mas agora, à medida que Haydon continuava a mergulhar mais fundo nas profundezas de seu olhar inabalável, ele percebeu uma mudança em seu comportamento típico. Embora a terna afeição ainda estivesse presente, a corrente de pena anteriormente presente havia desaparecido completamente, dando lugar a um sentimento completamente diferente. Haydon teve dificuldade em articular a natureza precisa desta nova expressão, mas adoração parecia ser a palavra mais apropriada para ela. Enquanto Haydon tentava entender essa mudança em Belicia, outra empregada de batalha do grupo avançou habilmente, curvou-se elegantemente e dirigiu-se a Dion em um tom respeitoso. Sim, senhorita Dion. A expressão de Haydon ficou amarga quando ele reconheceu outro rosto familiar. Essa pessoa não era outra senão Tika, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo para expor orelhas pontudas que lembravam as de um elfo, o que acrescentava um fascínio extra à sua aparência já deslumbrante. Os olhos penetrantes de Haydon também avistaram Tika vestindo algo diferente de sua roupa habitual de empregada doméstica. Uma peça marcante que lembrava uma capa pendia do ombro direito até a cintura. Aparentemente, o braço dela não se recuperou totalmente. Haydon percebeu que a vestimenta adicional servia a um propósito além da estética. Escondia os restos de seu braço anteriormente decepado, que ainda não estava totalmente curado. Como Dan já havia relatado o incidente, ele sabia que Fang foi quem atacou Tika durante sua visita anterior, em um mundo onde os detentores de itens podiam regenerar até mesmo os ferimentos mais graves em poucos minutos. Ver a luta contínua de Tika para se curar dias após o ataque serviu como um lembrete do imenso poder que estava por trás do ataque de Fang. Foi uma habilidade única que impediu que o efeito de cura ocorresse no corpo, ou foi devido ao efeito elementar? Haydon ponderou.
À medida que continuava a aumentar seu atributo espiritual, ele se tornou cada vez mais consciente de quão benéfico era o atributo elemental. Quanto mais potente for o elemento de um detentor de item, mais potentes serão as habilidades desse elemento quando ele o usar, e até efeitos diferentes se manifestarão dependendo de quão poderoso o elemento é. O exemplo mais ilustrativo disso pode ser encontrado nas chamas negras de Raidon. Como resultado do atributo cinza que possui tanto em MP quanto em HP, ele foi capaz até de matar o gigante azul, o que era uma conquista que parecia impossível na herança anterior. Ok, então vejo você mais tarde. Galen deu um tapinha tranquilizador no ombro de Raidon antes de dizer e sair apressadamente. Depois disso, Dion também saiu, seguindo por outro corredor, e as outras empregadas de batalha, com exceção de Tika, seguiram atrás dela como patinho seguindo sua mãe Pata. Imediatamente após a partida de Dion, a expressão de Tika mudou para desgosto. Por aqui, Tika não estava mais limitada pela necessidade de exibir um sorriso falso, então ela foi capaz de expressar seus sentimentos genuínos por Raidon. Tika ficou cheia de um profundo sentimento de aborrecimento e desgosto com a simples ideia de servir um jovem mestre aparentemente insignificante e impotente como Raidon, apesar do fato de ela possuir uma quantidade incrível de poder e ser considerada uma formidável donzela de batalha. Se não fossem as regras rigorosas que a família insistia em fazer cumprir, ela já o teria deixado há muito tempo em busca de um novo jovem mestre que fosse mais merecedor da sua devoção. Infelizmente, tal possibilidade estava firmemente fora de alcance, pois ela estava vinculada por um compromisso vitalício de servir ao mestre escolhido para ela, Raidon, seu destino inescapável. Raidon optou por desconsiderar o comportamento dela e começou a segui-la. Você deve pensar que é um grande negócio agora, não é? Tika comentou, suas palavras cheias de sarcasmo enquanto caminhavam pelos longos e amplos corredores. Raidon não respondeu e continuou andando enquanto observava os retratos de aparência cara pendurados nas paredes, bem como as flores colocadas em vasos nas mesas. Tika franziu a testa e continuou falando depois de perceber que havia sido ignorada. Ter sorte não muda o fato de que você é fraco. Mesmo agora, ninguém se importa com você. Toda a atenção deles está focada em seu novo mestre. O tom que Tika usou foi cheio de escárnio e desprezo com cada palavra que ela falou. Suas frases cuidadosamente escolhidas e a maneira deliberada como ela falava pareciam ser uma técnica praticada, cujo objetivo parecia ser provocar uma reação em Raidon e perturbar sua compostura. No entanto, quando percebeu que suas palavras haviam sido ignoradas mais uma vez, ela cerrou os dentes e tomou a decisão de desistir de seus esforços infrutíferos, porque não queria se envergonhar ainda mais do que já estava. O aborrecimento de Tika era palpável quando ela murmurou. TCH, ele era insuportável mesmo em seu estado aleijado, e agora ele se tornou uma monstruosidade ainda maior. Ela recuperou a compostura e continuou a andar silenciosamente enquanto caminhavam pelo corredor. Ela percebeu que não conseguiu completar a missão que lhe foi atribuída pelos anciãos, que era destruir a confiança de Raidon antes da reunião. Capítulo 224 Reunião. Enquanto Tika ia na frente, com Raidon seguindo atrás em silêncio, eles finalmente chegaram a uma área espaçosa onde o corredor se alargava. Tika caminhou até o final do corredor, onde havia uma grande porta de madeira, e bateu levemente antes de dar um passo para trás e ficar em posição de espera. Uma voz abafada e suave pôde ser ouvida vindo do outro lado da porta. A ressonância da voz era intrigantemente baixa, mas continuava a ressoar nas mentes de ambos como o estrondo distante de um trovão. Tika abriu a porta com um leve empurrão e indicou para Raidon entrar. Quando ela estava prestes a fechar a porta por fora, ela ouviu a mesma voz novamente. Tika, fique e acompanhe seu jovem mestre. Tika ficou atordoada por um momento com o comando e não entendeu o motivo disso, mas não demonstrou o desconforto que sentia no rosto. Em vez disso, ela seguiu Raidon de uma maneira condizente com sua postura e elegância, fechando habilmente a porta atrás deles, envolvendo assim a sala em um manto de isolamento pacífico mais uma vez. Quando Raidon entrou pela primeira vez, foi recebido por uma sala que não era tão grande e imponente como se poderia imaginar, mas sim uma sala rotineira e formal com muito pouca ornamentação. Os itens mais marcantes da sala foram a mesa oval no meio da sala e as 7 cadeiras com bordados que representam um poder magnífico e detalhado. As 6 cadeiras tinham todas o mesmo desenho e todas foram ocupadas, com exceção da cadeira mais impressionante da sala, que estava localizada na cabeceira da mesa e exalava um nível de esplendor incomparável às demais. Acho que meu suposto avô não está aqui. Raidon ponderou com os olhos fixos na cadeira em forma de trono que estava vaga, quando chegou à conclusão de que o patriarca da família havia decidido não comparecer à reunião. Na verdade, o avô de Raidon nem sabia que esse encontro estava acontecendo, ao contrário do que Raidon pensava. Em vez disso, ele se isolou para se concentrar nas partidas que estavam diante dele, para que pudesse subir na classificação e se tornar um jogador de alto escalão. É uma coisa boa que você finalmente decidiu vir. O homem sentado à direita da cadeira franziu a testa, observando o comportamento sereno de Raidon enquanto examinava casualmente a sala, aparentemente indiferente à presença daqueles reunidos ao redor da mesa. Este elegante cavalheiro com cabelo preto penteado para trás e olhos castanhos escuros era Kael, o pai de Raidon. Parece que não deveríamos mais considerá-lo um garoto comum. Kael e as outras 5 pessoas sentadas à mesa contemplaram enquanto observavam o comportamento de Raidon. No início, eles pensavam em Raidon como um menino típico, inocente e ingênuo, que carecia de autoconfiança e conhecimento geral da vida. Afinal, eles acreditavam que sua educação protegida, como resultado de sua mente aleijada, o deixará emocional e intelectualmente subdesenvolvido, um mero recipiente vazio. Desde a chegada de Raidon, eles criaram meticulosamente uma série de jogos psicológicos para ele, com o objetivo de aumentar a pressão sobre sua mente já frágil, tornando-o
tornando-o mais suscetível à manipulação e, em última análise, tornando mais simples para eles exercerem sua autoridade sobre ele. No entanto, para sua total surpresa, Raidon estava diante deles com uma aura de serenidade e autoconfiança, aparentemente não afetado pela presença desses indivíduos influentes que detinham o poder de moldar seu destino com uma simples expressão. Além disso, basta ter um vislumbre fugaz dos olhos de Raidon para reconhecer a determinação resoluta e a força inabalável que irradiava do âmago de seu ser. Ele também parece ter alterado seu corpo com um encantamento corporal. Ele deve ter recebido de presente. Kael pensou. Ficou claro que Raidon não era mais um adolescente desnutrido com base na aparência de seu corpo, que não estava mais emaciado e, em vez disso, parecia saudável e atlético. Além disso, o fato de seus cabelos e olhos terem um padrão em tons de cinza é uma evidência de que ele alterou seu corpo através do uso de um encantamento corporal. No entanto, independentemente de quão atentamente Kael e os outros examinaram Raidon, eles continuaram a acreditar que o encantamento corporal era um presente de seu mestre de alto escalão. Eles não acreditavam que Raidon fosse capaz de derrotar um chefe regional em uma partida de rank F ou coletar moedas de ouro suficientes para comprar um. Na verdade, os detentores de itens do calibre de Kael e outros possuíam os instintos para discernir a força que residia dentro de outros detentores de itens apenas colocando seu olhar sobre eles, e eles deveriam ter sentido o imenso poder que emanava das estatísticas elevadas de Raidon e da subordinação formidável de seu título. Habilidades. No entanto, quem era Raidon? Ele era um indivíduo que alcançou o domínio de todas as classes no domínio dos VRMMORPGs durante sua existência anterior. Tendo aprimorado suas técnicas em várias classes e adquirido conhecimentos incomparáveis, ele conquistou o estimado título de Deus do mundo do jogo, de toda a comunidade global. Assim, ele possuía a habilidade e a técnica inerentes para ocultar o imenso poder que surgia dentro dele dos sentidos perspicazes dos outros. Além disso, a técnica que ele desenvolveu para controlar sua aura foi outra razão pela qual ele foi capaz de subjugar e ocultar o poder que emanava de seu corpo. Raidon foi capaz de sentir e controlar o mana que fluía através de sua alma e corpo graças à sua técnica de aura. Isto deu-lhe a capacidade de esconder ou materializar a sua presença à vontade, o que significava que agora ele poderia até esconder a sua presença de alguém que era mais poderoso do que ele. Naturalmente, ele não tinha certeza de quão eficaz essa técnica seria contra habilidades de itens que poderiam avaliar sua força, mas ninguém na sala se incomodaria ou precisaria usar tal habilidade de item em alguém que só havia sido despertado como portador de item por um período, pouco mais de uma semana. Capítulo 225 Tentativas fúteis. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu despertar como detentor de itens. Essa é uma grande conquista para alguém na sua situação. Kael ajustou seu assento para uma posição mais confortável depois de perceber que seu comportamento autoritário anterior não seria eficaz ao se comunicar com Raidon. Ele então estendeu as mãos em um gesto sincero de parabéns a Raidon. Eu tive sorte. Raidon finalmente voltou sua atenção para Kael, que estava conversando com ele e respondeu com um sorriso. A maneira como Raidon respondeu pareceu bastante humilde, no entanto, todos perceberam que ele estava sendo sarcástico pelo sorriso em seu rosto e pelo tom de sua voz. Ele descobriu que nós o convocamos para ser o detentor de itens de alto escalão? Kael ponderou, reconhecendo que Raidon havia entendido o verdadeiro motivo para convocá-lo, um desejo de acessar o detentor do item de alto escalão que o apoiava. Não há necessidade de você ser humilde. Tornar-se um detentor de itens requer mais do que mera sorte. Exige talento e potencial excepcional, especialmente para alguém que lutou contra doenças como você. Interveio Thalia, a mãe de Raidon, seus olhos verde esmeralda olhando para Raidon através de mechas de seu cabelo loiro. Embora sua intenção fosse minar a autoconfiança de Raidon, eles foram obrigados a demonstrar pessoalmente a ele que esse não era o caso e a expressar seu respeito familiar por ele. No final, eles exigiram que Raidon voltasse para a família e, como resultado, foram obrigados a mostrar que se importavam com ele. Além disso, se aceitassem a resposta de Raidon, ficaria claro que eles realmente não se importam com ele e que seu único objetivo era fazer contato com o indivíduo de alto escalão que está por trás dele. Eles estavam preocupados que Raidon usasse esse desejo para promover seus próprios interesses e fortalecer sua posição na negociação. Quero dizer, quando você coloca dessa forma, você está absolutamente certo. Uau, acho que sou um gênio incomparável, disse Raidon rindo. Thalia ficou surpresa com a resposta dele e entrou em estado de silêncio atordoado. Desde o início, suas tentativas de minar o senso de autoestima de Raidon foram completamente ineficazes, e ela agora lhe deu mais autoconfiança ao admitir que ele tem um potencial excepcional. Não apenas Thalia, mas também todos os outros, incluindo Tika, ficaram surpresos com o fato de Raidon ter vencido o jogo mental que estavam jogando com ele com tanta facilidade. Inicialmente percebiam-no como um adolescente ingênuo, acreditando que uma demonstração de carinho e atenção seria suficiente para conquistá-lo. No entanto, agora eles viam a situação com uma nova clareza. Esta é realmente a mesma pessoa que acreditamos que seja? Thalia ficou sem palavras. Hahaha, você tem todo o direito de se orgulhar de si mesmo, irmão. Tiro o chapéu para você por criar um filho tão bom. Zephyr, que estava observando em silêncio até este ponto, disse com uma gargalhada. Estas palavras fizeram com que Kael e Thalia franzissem a testa e se sentissem envergonhados, mas mantiveram a boca fechada. Eles já haviam discutido e planejado todos os aspectos dessa reunião, inclusive como convenceriam Raidon, e acreditavam que tudo correria sem problemas. No entanto, eles haviam esquecido um aspecto importante. E essa informação era que Raidon não era realmente a impressão que tinham dele, um adolescente ingênuo e impressionável que não tinha nenhuma experiência de vida anterior. Ei Raidon, você se lembra de mim? Eu sou seu tio. Faz muito tempo que não nos vemos.
Zephyr se levantou, caminhou até Haydon e deu um tapinha no ombro dele enquanto ele falava enquanto ele estava enxugando as lágrimas de riso dos olhos com as costas da mão. Haydon disse para a pessoa com olhos e cabelos azuis Oceano. Acho que me lembro. Por causa do cabelo e da cor dos olhos da pessoa, Haydon foi capaz de determinar que esse indivíduo era o pai de Galen. E enquanto ele ainda morava na mansão, ele já o tinha visto algumas vezes no passado. Tanto Zephyr quanto Galen compartilhavam os mesmos traços de personalidade. Eles geralmente eram bastante francos. E Zephyr era uma das poucas pessoas que não o desprezava porque ele era deficiente. No entanto, Haydon estava mais preocupado com o forte odor oceânico de seu tio do que com sua personalidade no momento. Acredito que o encantamento corporal que eles usam é a causa da cor de seus cabelos e olhos. Haydon olhou para a esposa de Zephyr, que estava sentada em silêncio com um pequeno sorriso no rosto e olhando gentilmente para ele, e ele viu que ela também tinha os mesmos cabelos e olhos azuis que ele. Como ele havia experimentado esse mesmo cheiro de oceano em Galen no passado, ele suspeitava que não era apenas resultado de seus genes compartilhados. Acredito que Galeno também herdou o caráter de seus pais, bem como possivelmente um título associado ao elemento água. Depois disso, Haydon voltou sua atenção para Arden e sua esposa, e percebeu que ambos tinham olhos verdes brilhantes e cabelos pretos que brilhavam intensamente como fósforo. Loran, filho deles e jovem mestre de Belicia, parecia ter as mesmas características físicas que ele lembrava. Se bem me lembro, seu elemento e título tinham algo a ver com veneno ou toxinas. Ao olhar para sua suposta mãe e seu pai, Haydon percebeu que, apesar de suas características físicas diferentes, ambos possuíam um caráter ambicioso e astuto. Depois de observar todos os três pares, Haydon não pôde deixar de pensar. Todos parecem combinar perfeitamente um com o outro. Haydon estava imerso em pensamentos, tentando entender os títulos e elementos, quando a voz de Kael o tirou de seu devaneio. Muito bem, voltemos ao assunto em questão, declarou Kael, retomando seu comportamento autoritário para mascarar seu embaraço subjacente. Você parece possuir inteligência suficiente para compreender o motivo de sua convocação, o que simplifica nossa tarefa. Ele chegou à conclusão de que não conseguiriam mais o que desejavam a um preço acessível e que teriam que negociar com Haydon. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.